Que o maço! Fique de olho no apito. Fique de olho no apito. Quem apita esse jogo é o Fred. Só que esse Fred aqui não é o Fred com D mudo, não. Beleza, Bahia? Esse Fred aqui é com Y. Lembra o Fred de Fred Mercury. Fred Rafael Lopes é quem apita o jogo. O Wellington Furtado, assistente 1. O Bruno de Oliveira, o assistente 2. E o Alexandre Tomé é o regra. Quem apita o jogo, Fred com Y, Rafael Lopes, o Wellington Furtado, Bruno de Oliveira, o regra, o Alexandre Tomé. Detalhe por conta de Diniz Supermercados. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia, especialmente o torcedor do Icasa, que já vai ligando o rádio, acompanhando a nossa transmissão do Timaço da Vale. Também no oferecimento de Delis Doces, bolos, tortas e docinhos em geral. Peça pelo número 98873-2123. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação. Avenida Padre Cícero 2215, bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte. No exato momento em que as duas equipes já estão ali se preparando para entrar em campo, aquele protocolo de abertura dos jogos do Campeonato Cearense, a apresentação dos hinos, enfim, toda aquela situação que remete ao início da partida, já está sendo preparado no estádio Perino Teixeira, em Itapipoca. Rastro Pneus, há 19 anos, com o melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13, em Juazeiro do Norte. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger, na Praça do Pio 12, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Fala, JF. Utilidade pública aqui na Vale FM, o nosso amigo Gilmar Farias Silva, ele perdeu uma carteira contendo todos os seus documentos. Se você encontrou ou vier a encontrar, você pode falar com ele pelo 999638609, vai receber uma boa gratificação, tá bom? O Gilmar Farias Silva, ele perdeu os seus documentos. Se você encontrou ou vier a encontrar, fala com ele pelo 999638609, vai ter gratificação para você. Um abraço pro nosso querido J. Luiz, tá escutando a gente. Grande abraço, querido Jotinha. E com certeza vai dar tudo certo, Jota. Nossa torcida, né, para que ele tenha a mais plena recuperação e o mais rápido possível. Um abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Kilmer de Campos já volta, porque agora eu trago boa tarde dele, que vai comentar os jogos, 90 minutos do confronto entre Itapipoca e Icasa. Boa tarde, Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM, Kilmer, querido colega, o João Filho, mais uma vez aqui. E olha, é um jogo de líderes, né, dessa segunda divisão, uma distância de apenas 3 pontos. E passa a ideia que com esse desempenho do Icasa, na razão de 100% de aproveitamento, que o time do Icasa está sobrando na competição. Mas eu acho que não é exatamente isso, não. Ele está conseguindo vencer os jogos e já na terceira partida enfrentou sérias dificuldades para derrotar o Lanterna Pacatuba por 1-0 e em alguns momentos esteve até passando vexames. Ganhou do Guarani no clássico local com imensas dificuldades. Foi um pouco melhor em se tratando de placar, pelo menos, contra o Tirol, fez 3-1, mas os gols que garantiram a vitória conseguidos com muita dificuldade, e esse jogo último que deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha. Então esse jogo contra o Itapipoca, que é uma equipe de uma condição praticamente igual ao Icasa, vai ser um teste de fogo para o Verdão do Cariri. Ou seja, e importantíssimo, porque se o time do Icasa ele consegue uma vitória, ele abre consideravelmente e praticamente assinala a sua classificação.
E tem mais um fator positivo que deve ser levado em consideração, Marco, que é a questão do jogo do próximo domingo, aqui contra o Cariri, no jogo de Juazeirenses. Uma vitória do Icasa hoje vai com certeza aumentar o público presente na arena no próximo sábado. Aliás, um jogo que seria domingo, Icasa e Cariri, e a direção, por conta de um Fla-Flu que teria domingo, acabou antecipando para o sábado. Só que a Federação Carioca, a pedido da TV, antecipou também o Fla-Flu. Se ontem foi às 21 horas, no próximo sábado será novamente às 21 horas. Então pode até ser que o Icasa volte atrás e coloque o jogo para tarde de domingo na Arena Romeirão. Mas vamos aguardar essa decisão e vamos aguardar também o desenrolar de Icasa e Itapipoca, Marco. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Trabalhamos também em nome de Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas que você encontra na Comercial ZM. Pois não, Demonti? Agradecer aqui ao presidente Aloísio do Icasa. Ele inclusive informa que já mandou ofício à federação pedindo para retornar o jogo do Icasa para o próximo domingo ao invés de sábado. Tá certo, Marco? Tá legal, Demonti, Tenório. E como é que fica o jogo do Guarani no domingo? Tem um jogo marcado também do Guarani para o próximo domingo, se não me falha a memória. Mas o Guarani vai jogar fora, Marco. O Guarani joga dia 17 de março com o Maranguape, próximo compromisso do Guarani pela 6ª rodada. O jogo é lá no Raimundo de Oliveira, em Caucaia. O jogo é fora então, né? O jogo é fora. O jogo Maranguape e Guarani de Juazeiro. O Guarani vai jogar longe de Juazeiro, lá no Raimundo de Oliveira. E tem um detalhe, Marco. Esse jogo do Guarani será às 15 horas e 30 minutos. E o do Icasa, muito provavelmente, às 17 horas. Tá legal, Demontier Tenório com todos os detalhes, a opinião do jogo. Daqui a pouco a bola vai rolar. E pelo que eu percebo, Kilmer, boa presença de público realmente no estádio Perino Teixeira. É verdade, as duas arquibancadas do lado esquerdo e do lado direito, com muitos torcedores. Agora sopra um vento aqui da esquerda para a direita, vem chuva e grossa, viu? O tempo fechou aqui pro lado do deserto, do Buretama. E eu fiquei calado um tempinho porque eu fui ficar exatamente em cima de um caminho de formiga de roça. Levei umas 2 ferroadas aqui nos pés, viu? O que tem de formiga de roça no entorno aqui do gramado do Perilão é uma grandeza, viu? Se eu fosse ganhar contando formiga, eu voltaria para Fortaleza milionário, viu, Marco Valério? Cuidado aí, grande Kilmer de Campos. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar pelo menor preço, com a qualidade que você precisa, é com a Gênesis Solar. Procura lá no estacionamento do Cariri Shopping que você vai ter todos os detalhes. Daqui a pouco a bola vai rolar. O árbitro já está ultimando os preparativos aqui pelo meu, faltando 30 segundos pro começo da partida, 30 segundos pro comecinho do jogo, Kilmer. É um minuto de silêncio observado em memória de Sebastião Fernando da Silva, um torcedor do Ita aqui na cidade. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos pela Vale FM com muito mais emoção. Saída de bola que favorece o time do Icasa. Vai começar a 4ª partida do Verdão no Campeonato Cearense 2024. Boa sorte pro nosso Verdão do Cariri. Autoriza o árbitro, tem bola rolando no estádio Perino Teixeira. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Já vem o time do Itapipoca na sua primeira participação no campo de ataque. Cruzamento para a boca do gol, tocou na zaga, tocou no Ramon. É o primeiro escanteio do jogo pro time do Itapipoca, em Kilmer. É verdade, escanteio aqui pelo lado da serra. Cuidado, Verdão.
0-0, informou Diniz Supermercado. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos pela Vale FM com a emoção do futebol. Começou. Para você ligado no timaço da Vale FM, obrigado pela companhia. Começou aonde, JF? A bola já rola no Presidente Vargas para Tirol e Cariri. Tirol e Cariri, jogo que você acompanha aqui na 99,9. Levantamento, bola vai ser feito na grande área. Placar de 0-0, comecinho de partida, primeiro minuto de jogo. Levantamento feito para boca do gol, bola pelo alto, o goleirão do Icasa não achou nada. Aí na segunda tentativa, aí sim, ele foi mais rápido, foi lá em cima para praticar a defesa pelo time do Icasa. Aqui Vale FM 99,9, estamos juntos também no oferecimento de Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, a organização é do André Lemos. Primeiro minuto de partida, placar de 0-0, lateral para o time do Itapipoca. Quem vai para a cobrança é o jogador Eduardo. Ele movimenta, toca a bola pela direita, devolve a zaga do Icasa, bota a bola pela linha lateral, é lateral mais uma vez para o time da casa, bem na linha divisória do gramado. Eduardo toca nela, movimento outra vez, defende ali a zaga do Verdão, só que o árbitro já paralisa para marcar uma falta em favor do time do Itapipoca pela direita, campo de ataque, Kilmer. É verdade, tem falta perigosa, vem bola alçada na área, o camisa 2, Eduardo na cobrança. Eduardo prepara-se para a cobrança numa informação de Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Eduardo para a cobrança, também nas proximidades ali o jogador que é o Carlos. Levantamento vai ser feito na grande área, comecinho de partida. E o Itapipoca vai para cima do Icasa. O Verdão vai se defendendo como pode, deixou o Carlos pro Eduardo. Levantamento na boca do gol, tentativa, bate e rebate ali na zaga do Icasa. A bola vai sobrando, quem tira agora é o Rodney. Ele acaba afastando o perigo, manda a bola para o ataque. Mais uma vez chega a defesa do time do Itapipoca, bota a bola para a linha lateral. Lateral em favor da equipe do Icasa, equipe do setor canhoto para a cobrança. Rodney, camisa de número 7, não tem muita pressa. O time do Itapipoca começou o jogo com tudo. Ele tenta cadenciar um pouco, acalmar os ânimos. Já movimenta a jogada, faz o passe mais uma vez, novo corte, mais um arremesso lateral, aqui mais pertinho da bandeirinha de escanteio, o próprio Rodney para a cobrança, ali perto do treinador do Icasa, movimenta a jogada do Verdão, bola tocada pela ponta direita para Dudu Itapajé, tenta achar o espaço ali, o Cláudio Júnior ganha o escanteio para o Icasa, no setor canhoto, campo de ataque, Kilmer. É verdade, escanteio para o Icasa, Dudu Itapajé na cobrança. Prepara-se, Dudu, para a cobrança, tudo isso para você no timaço da Vale, oferecimento Dourado Joias, na rua Ivani Feitosa, número 9, no bairro Tiradentes, você encontra a Dourado Joias. Vai o Dudu, experiente jogador, já atuou muito aí na cidade de Itapipoca. Dudu prepara-se para a cobrança, conhece bastante esse gramado, levantamento para a grande área, cruzamento, sai, o goleirão afasta, a bola vai sobrando novamente agora com o goleiro Otávio, não teve dificuldades para a cobrança. E o Cariri Futebol Clube também já está em campo. Bola rolando, hein, JF? 5 minutos. Primeiros 5 minutos lá do estádio Presidente Vargas. 0 para o Tirol, 0 para o Cariri. Começou o primeiro lá no PV. Tá 1 minuto na frente do jogo do Icasa, que é no estádio Perilo Teixeira. Obrigado, torcedor, pela companhia. Começou o quê? A chuva. A chuva. Aqui em Itapipoca. Olha que a chuva vai ser um pau d'água daqueles, viu, Marcos? É isso, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos, meu querido JF, pela Vale FM. Aqui Vale FM, oferecimento de Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. De canto a canto, em todo canto tem Diniz Supermercados. Lembrando também, o nosso áudio está no YouTube, no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 98842-9514. Deixa eu saber do meu querido Demontier Tenório quais são as primeiras impressões nestes primeiros 5 minutos de partida e o placar de 0-0, hein, Demontier? Em se tratando de casa, não é positiva não, né?
o time do Itapipoca, e está certo, está cumprindo bem o seu papel, ele vai para cima, ele tenta sufocar ali o time do Icasa e não permitir que o Icasa avance nas suas linhas. Essa é a impressão que deixa assim esses primeiros 4 minutos de partida no estádio Perilão, porque o time do Itapipoca pretende naturalmente se igualar ao Icasa em número de pontos na competição. Mas eu acho que você criou uma definição estupenda, né? Que o time do Icasa é como se estivesse tentando acalmar o adversário. Então, à medida em que ele contém, né? E trata de conter mais o jogo do Itapipoca, ele vai repensando as suas estratégias, vai redefinindo se melhor colocando dentro de campo para poder avançar e buscar o caminho do gol, Marco Valério. Tá legal, opinião de Demontier Tenório, 6 minutos do primeiro tempo, estádio Perilo Teixeira, futebol com muito mais emoção no Timaço da Vale. O Icasa tem cobrança de arremesso lateral do outro lado, Jonas para a cobrança, movimenta, toca a bola da grande área, buscou ali o Bruninho também, o Cláudio Júnior, a bola vai sobrando, bate pro gol, Felipe Dias em cima da zaga, volta outra vez o time de casa, Ramon toca a bola pela direita, recuperação de jogada do time do Itapipoca, bota a bola para correr do outro lado, antecipação da zaga, vai tomando a frente ali o jogador Edmário, um dos zagueiros do time do Icasa, já distribui jogada pelo meio, tentou a jogada, o árbitro paralisa, marca ali a falta pro Verdão do Cariri no campo de defesa, hein, Kilmer? É verdade, falta pro Icasa no campo de defesa, segue aqui Itapipoca 0-0, informou o Diniz Supermercado. Aqui Vale FM 99,9, estamos juntos, lembrando que amanhã tem jogo do Guarani para você acompanhar no nosso Timaço da Vale, 8 da noite, o Guarani recebe o Tiradentes no estádio Minaldão, lá na cidade de Barbalha, você vai ouvir com a narração de Delton Sá, aqui no Timaço da Vale FM, claro, todas as informações já desde o Vale Esportes às 18h05, aqui o time de casa vem pela canhota, trabalha a jogada, Rodney, coloca a velocidade, levantou, cruzou para a boca do gol, afasta a zaga, vem tirando o Diguinho, zagueiro do time do Itapipoca, vai brigando por ela também o Edmário, a bola acaba escapulindo aqui no setor de ataque, campo de defesa do time do Itapipoca, sai a bola para lateral para o time da casa, 8 minutos do primeiro tempo, tem jogador do Icasa sentindo, hein, Kilmer? É, exatamente, o Guto está sentindo aqui a coxa direita, sendo colocado agora aqui uma água gelada, o spray, já tem atleta no aquecimento, deixa eu dar uma olhada aqui quem é exatamente o número 14 do Verdão do Cariri, o Juan, está no trabalho de aquecimento, se não, eu acho que é virilha, viu? Dá não. O Guto já fez aquele sinal aqui, dá não, acho que não dá pro Guto, tá com a mão exatamente na virilha, na perna direita, e o Juan tá aquecendo, camisa 14, se for confirmada a desistência dele, Juan no jogo, viu, Marcão? É, o Guto tá recebendo ali aquele spray mágico, mas tá difícil a situação do volante do time de casa, jogador muito experiente que esperava, inclusive uma chance como titular da equipe, conseguiu hoje, né, já que o atleta tem o desfalque de um dos seus jogadores do meio campo, e aí o Icasa já perde, ou poderá perder o Guto, nada confirmado ainda, já saiu do gramado, hein, Kilmer? Já saiu do gramado, tá sentado aqui bem pertinho de mim, eu tô aqui no abrigo da polícia, vizinho ao abrigo do Icasa, o camisa 14, já fez o trabalho de aquecimento, é placa nova 14, Juan para a saída de Guto, camisa 15, placa nova em nome de Madeireira, perdão, em nome de Casa com a Casa é Sua. Tá legal, Super Kilmer de Campos trazendo todos os detalhes do Timaço da Vale, fala Demontier Tenório. Foi titular apenas menos de 10 minutos, né, Marco? É verdade, bem menos, né? A gente tá com 9,5 agora da primeira etapa. Lateral já cobrado pelo time do Itapipoca. Levantamento feito na grande área. Corta a zaga do time do Verdão. Vem tirando a zaga. Pessoal do Itapipoca queria um toque ali do defensor do time do Icasa. Levantamento feito pela canhota. Bola lá pro outro lado. Vem buscando a jogada o Amadeu. Na marcação dele tem o Bruninho. Ele puxa a bola pelo meio. Atenção, torcedor, confira. A hora em nome de Novo Rio Veículos.
Confirmando 4 da tarde, 10 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Primeiro tempo de partida, 10 minutos e 30 jogados, estádio Perino Teixeira em Itapipoca, 10:30 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte. Eu confirmo pra você do jeito que começou. Itapipoca 0 e Casa também 0. Bom, pela falta de policiamento, a bola ainda não rolou para Pacajus e Maranguape. Tirol e Cariri segue 0-0. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9. Marco Valério. Futebol show do timaço da Vale FM pintou o primeiro cartão amarelo do jogo em nome de Madeireira Beira Rio, em Super Kilmer. Pintou o primeiro cartão para o técnico Vladimir de Jesus, técnico do Itapipoca. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Treinador do Itapipoca, que já foi técnico do Icasa, reclamou bastante do árbitro, o Fred Rafael. Começou aonde, João Filho? A polícia chegou e a bola já rola. Primeiro minuto para Pacajus e Maranguape. Aqui Eduardo trabalha a bola pelo time do Itapipoca, toca a bola no campo de defesa, faz o lançamento em profundidade, buscando a chegada do jogador que é o Carlos. Antes dele sai bem do gol. Fábio para praticar a defesa pelo time do Icasa. Aqui Vale FM 99,9. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988-42-9514. Tem um chat para você participar e trazer também a sua opinião. Quem vence o jogo? Vai lá no nosso canal no YouTube, dá o seu palpite. Da Icasa, da Itapipoca, da empate. Participe com a gente. A bola vem tocada pela canhota, trabalhou Amadeu, movimenta a jogada, devolve para a linha lateral, ali a defesa do Icasa, lateral para o time do Itapipoca, do Amadeu para a cobrança, movimenta, toca a bola da frente, novamente vem ali a defensiva do Verdão atuando, levantamento pela direita, tentava a jogada Júnior Batata, a bola acaba saindo do outro lado, lateral para o time do Icasa, vai o Jonas para a cobrança. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que amanhã o Guarani está em campo, estará lá no estádio Inaldoma em Barbalha, e o timaço da Vale na cola do Leão do Mercado, Guarani Tiradentes, para você ouvir amanhã a partir das 18h05, todas as informações no Vale Esportes, e às 20 horas tem bola rolando para Guarani e Tiradentes, com narração de Delton Sá, comentários de Demontier Tenório. Aqui lateral para o time do Verdão, vai para a cobrança Jonas, não tem pressa nenhuma, o Icasa vai cozinhando galo, né, como a gente fala no modo popular do futebol. Jonas movimenta a jogada para o time do Verdão, lançou na frente, agora tentava o Bruninho, a bola acaba saindo, não teve domínio, camisa 10 do time do Icasa, lateral para o Itapipoca, do outro lado Amadeu, camisa de número meia dúzia, movimenta a jogada, já faz o passe, entrega a bola para Ítalo Pica-Pau. Olha o Pica-Pau aí, gente, movimenta a bola pelo meio, lançamento feito pela canhota, vem tentando para Chedes, brigou por ela, chega a zaga do Icasa com falta, o árbitro paralisa, marca falta, é falta pro time do Icasa. E que desentendimento é esse, hein? Ficou só no empurra, tá tudo tranquilo agora, né, Kilmer? Tá tudo tranquilo, só palavras carinhosas, palavras de amor entre os jogadores do Icasa e Itapipoca. É falta para o Ita na intermediária. É verdade, falta pro time do Itapipoca, vai se preparando para a cobrança ali o Praxedes, o Valtinho também já deixou a bola, foi para a grande área. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Expresso Guanabara, conforto indo e voltando, pega o Guanabara e vem. Alfa Vidros Vidraçaria, também conosco no timaço da Vale FM, e Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Bola pelo alto, tirou a zaga do Icasa, a bola vai sobrando no setor do meio campo, Bruninho faz o toque mais atrás, agora deixa a bola dominada, quem afasta ali pra frente é o jogador camisa 7 do Verdão, o Rodney. A bola sobra já em favor do time do Itapipoca. O Icasa não consegue prender muito a bola do meio campo não, hein? Tenta a
transição rápida, mas sempre vem a resposta ali da zaga do time do Itapipoca. Lateral pela direita ali para a cobrança, então, jogador camisa número 2, Eduardo, de uma falta, pertinho da lateral do gramado, pertinho do treinador ali do time da casa, que é o Vladimir de Jesus. Prepara-se para a cobrança, Eduardo vai levantar bola da grande área, para você ligado no timaço da Vale FM, 15 minutos do primeiro tempo, levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, subiu de cabeça, tirou a zaga, afastou de qualquer maneira a defesa do Verdão, vem tirando por ali o Juan, bota a bola para a linha lateral em favor do time do Itapipoca, lá do outro lado, vai Diguinho para a cobrança, camisa de número 14, autorizado pelo árbitro da partida, lança a bola da grande área pelo alto, cortou a zaga com Felipe Dias, volta a bola para Diguinho puxa a bola pela perna direita, levantamento para a boca do gol, subiu bem, ali o goleirão Fábio, não houve sobra em Quilmer. É verdade, o goleirão Fábio subiu lá em cima, terceiro andar, pegou, não deu troca a ninguém, segue aqui em Itapipoca 0-0, informou o Expresso Guanabara. Obrigado, torcedor, pela companhia, estamos juntos pela Vale FM 99,9, lembrando que no próximo dia 30 de abril vem aí Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, juntos, mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos Artísticos e Padim Produções. Conosco também no timaço da Vale FM, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Levantamento para o Pica-Pau, ele domina a bola pelo time do Itapipoca, puxa a bola pelo meio, marcação do Felipe Dias, abriu jogada, toque errado, bola que seria para o Eduardo, bola sai lateral para o time do Verdão aqui no campo de defesa. JF, como é que tá o jogo do CFC, o Cariri Futebol Clube, João Filho? Quase 18 minutos do primeiro tempo, pressão gigantesca do Tirol, já teve duas claras oportunidades de fazer o gol, mas por enquanto o Cariri se segura bem, 0-0 do Presidente Vargas. Obrigado, torcedor, pela companhia, você fica sabendo de tudo ligado no timaço da Vale FM, Praxedes solta a bola pela canhota para Diguinho, pois não, Quilmer? Esse jogo aí que o João se reportou, Tirol e Cariri, o jogo das camisas iguais, né? Os dois têm as mesmas cores, o azul, preto e o branco. É verdade, um deve estar jogando de branco, é assim, João Filho? Que é o Cariri, no caso do Cariri como visitante, está jogando com o seu segundo uniforme. É o uniforme branco que tem aquela faixa transversal, é isso? Exatamente. Aliás, uma belíssima camisa, como são bonitas as camisas do time do Cariri. Bola tocada no campo de defesa, Amadeu domina pelo time do Itapipoca. Você ligado no timaço da Vale FM, oferecimento Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. E também conosco Farmácias Fernandes. Alô Marquinhos, aquele abraço. Olha o Pica-Pau, ele toca a bola, entrega para Carlos pelo meio, vem voando, desarme, ganha bem pelo time de casa. Bruninho de primeira, liga rapidamente, toca a bola pela ponta esquerda, deixa a bola trabalhada para Júnior Batata, viu a passagem do Bruninho, bola para ele, camisa 10 do time do Verdão, marcação do Carlos, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada, mais atrás ainda Rodney, toca ali para os zagueiros, começa tudo de novo em casa, aqui no campo de defesa, levantamento pela direita, com o jogador que é o Jonas, toca a bola mais atrás, deixa a dominada com o Juan, ele que entrou no lugar do Guto, movimenta a jogada pelo time casiano, lança a bola pelo meio para Cláudio Júnior, tentou a jogada pelo Icasa, faz o pivô ali o Batata, falta em cima do meia do Verdão, tá parado o jogo, falta boa pro Icasa, no setor de meia direita, campo de ataque, Quilmer. É, e ali a falta é boa, falta pro Verdão, o jogador Bruninho aproveitou, veio tomar uma água gelada e um spray milagroso na coxa esquerda aqui bem pertinho de mim. Quem sabe o gol do Verdão é falta perigosa para o Icasa, Marco. Uma informação para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio na rodovia Juazeiro Barbalha. Eu quero gritar gol, Verdão. Vai o Icasa para a cobrança. É o Rodney que se prepara por ali, é ele mesmo, Quilmer? É ele mesmo. Camisa de número 7, vai ali para a cobrança de falta em favor do time Alviverde Jubazeirense. O Batata também, o mais alto, tá ali por trás para a cobrança pelo time do Icasa. Dois jogadores nas proximidades, passa por ali o glorioso Jonas também, mas não vai fazer a cobrança. É o Batata que parte, bate pro gol, ela saiu prensada e o goleirão fez a defesa. E a chuva parece que aumentou, viu, Quilmer?
Kilmer? A chuva aumentou, o nevoeiro também. O nevoeiro está bem pertinho aqui do estádio, porque do lado de lá da serra é o Itapajé. À minha esquerda você vai para Uruburetama e à minha direita vai para Miraíma, para outras cidades aqui do interior do estado. Tem muita névoa e chuva agora aqui em Itapipoca. E você nas cabines do estádio de Itapipoca tem aquela visão das serras, não é assim, Kilmer? Das cabines sim, eu tô aqui embaixo, tô na carona, no abrigo da polícia militar, viu? Ah, tá certo, você tá bem resguardado, meu querido Kilmer. Aliás, oi. Aliás, abraçar o Tenente Coronel Luciano e o Tenente Coronel Hélio Rodrigues aí em Juazeiro do Norte, me fez uma ligação, tá nos escutando também. Grande abraço, obrigado por esses queridos amigos. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Na Vale FM, 4 da tarde, 20 minutos, 4:20. Ares Motos traz o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, conferindo para você 21 minutos do primeiro tempo. O time do Itapipoca do ataque tenta o cruzamento, tocou na zaga, escanteio para o Itapipoca. Eu confirmo o 21 da primeira etapa do placar do Cariri da Sorte, que tem uma super picape Saveiro no prêmio principal do próximo domingo. 0 Itapipoca, 0 pro Icasa. Tem gol na segundona, pois é, o Tirol pressionou e conseguiu. Abre o placar o Tirol do Presidente Vargas, o Tirol faz 1-0 no Cariri. Tem gol também no Paulistão, São Paulo faz 1-0 no Ituano. Última rodada na fase classificatória do Campeonato Paulista. Um abraço do timaço para o nosso querido J. Ribeiro, escutando a gente. Aqui vem o time do Itapipoca, bola na grande área e o gol! Itapipoca! Na cobrança do escanteio, o goleirão do Icasa saiu muito mal. O jogador do Itapipoca tocou na bola e meteu lá dentro. É o primeiro gol do jogo, gol do time do Itapipoca. Na marca de 22 minutos do primeiro tempo, no estádio Perino Teixeira. O Itapipoca sai na frente. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. Kilmer. Pois é, no meu visual por aqui, o último a tocar na bola foi o camisa de número 6, o Amadeu. O Amadeu, camisa de número 6, último a tocar na bola da saída errada do goleiro do Icasa. A bola foi para o fundo da rede, é gol do Itapipoca. Agora do placarzão de Didi Supermercados, o Itapipoca tá na frente, Itapipoca 1, Icasa 0. Agendinha do futebol show do timaço da Vale FM. O Itapipoca faz 1-0, JF. Esse é o terceiro gol que marca o Itapipoca no Campeonato Cearense. É o segundo gol que toma o Verdão na competição. É, rapaz, por essa ninguém esperava. Se bem que o Icasa não faz um bom jogo, já dizia o Demontier Tenório, que já fala no timaço da Vale FM. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. 23 minutos e 30. O Cariri levou um gol lá e o Icasa tomou um gol aqui e tem cartão amarelo, hein, Kilmer? Cartão amarelo pro zagueirão do time do Icasa, o Ramon, o camisa de número 25. Você pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. É, realmente o time do Icasa não começa bem o jogo. Demontier Tenório, o Itapipoca faz 1-0 e o Icasa sem nenhum poder de criação no setor de meio campo, hein, Demontier? Até porque o time do Itapipoca não deixa o Icasa se animar. É assim, como se fosse uma relação de respeito mútuo das duas equipes, ou entre as duas equipes, e o respeito do Icasa extremamente maior. Um time que aceitou ficar postado ali atrás, aceitando o adversário, e o Itapipoca foi construindo melhor a cada momento. Apesar de poucas chances criadas, foi preciso, numa cobrança de escanteio, chegar o zagueiro e colocar o lateral e colocar para dentro do gol, né? Mas é muito melhor. Aliás, eu até diria aqui, Marco, que é um resultado justo pela presença mais ofensiva do time do Itapipoca.
É verdade, né, Monteiro Tenório? Aqui Timaço da Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. No oferecimento de churrascaria Bom de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E aqueles pratos deliciosos, aquele atendimento espetacular. E tem delivery 988657741. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 25 minutos na Vale FM. Ares Motos traz o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, 26 minutos da primeira etapa, 26 do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, os donos da casa estão na frente, 1 pro Itapipoca, 0 para o Icasa. Campeonato Carioca, Taça Rio. O Sampaio Corrêa vai empatando com o Botafogo pelo placar de 0-0. A informação para Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Você que nos ouve também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Fala, Super Kilmer. O detalhe, enquanto o professor Leandro Campos dá instruções, o camisa 10 do Icasa, o Bruninho, baixou o calção e levou a injeção no bumbum. Eu ia dizer outra palavra, na bunda, mas no bumbum. E agora faz gelo. Está sentindo a perna esquerda. Nunca havia visto isso, viu? Enquanto recebe instruções, levou a injeção no traseiro. O Bruninho, camisa 10 do Icasa. Será que foi uma Bezetacil? Que eu me lembro quando a gente era criança, às vezes tinha aqueles furúnculos, aquelas coisas. Aí tomava uma Bezetacil no bumbum, meu amigo. Aquilo doía. Você já levou dessas, Kilmer de Campos? Não. Não, né? Não. E agora o atleta infelizmente Bruninho, eu tomei algumas. o atleta Bruninho tá com aquele sacão de gelo ali na perna esquerda. O Icasa com problemas, né? Já entrou em campo desfalcado, perdeu o Guto com menos de 10 minutos, Demonte e Tenório. Tudo isso é preocupante para o técnico Leandro Campos, até porque o Icasa realmente não faz uma boa partida. E a impressão que passa, Demonte, é que o Itapipoca está muito mais ligado. É como se o Itapipoca estivesse numa rotação e os jogadores do Icasa numa outra velocidade, Demonte. Sem dúvida, a determinação do Itapipoca é muito maior. No que pese ter feito o gol e recuado um pouco, né? Porque tem tudo até para continuar o ritmo, porque o Icasa está meio sonolento dentro de campo. Já perdeu o Guto, né? Está o Bruninho, que muito provavelmente não estará com 100% dentro de campo, perde o jogo e não consegue uma boa desenvoltura. A bola não chega com qualidade no Bruninho e não chega pro Júnior do Batata, Marco Valério, de jeito nenhum. Ele cisca para lá e para cá, se oferece como opção, mas a bola não chega até ele. E dessa maneira fica muito difícil o Icasa conseguir o gol de empate. Tá legal, Demonte Tenório, jogo reiniciado. Outra vez o time do Itapipoca toma o domínio da bola aqui no setor de ataque, só que houve falta agora. Ali o árbitro paralisa, marca em favor do time do Icasa. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento ESC Pré-Vestibular e Cursos. Referência em concursos públicos. Quer se preparar para o Enem, para vestibulares? Estude no ESC. Quer passar no concurso público? Meu amigo, só tem um caminho. esccursos.com.br. Para informações é o site do ESC, também pelo WhatsApp 999822476. Conosco também Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Fala, JF. Campeonato Paulista, a última rodada da fase classificatória, empatou o Ituano e São Paulo agora 1-1. Aqui o time do Icasa tenta uma jogada pela canhota, cruzamento para a boca do gol, passa por todo mundo. Ali o Júnior Batata até acompanhou a bola até a saída, mas não conseguiu sucesso no lance, a bola sai. É só tiro de meta para a equipe do Itapipoca, que vence pelo placar
placar de 1-0. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Na Vale FM, 4 da tarde, 30 minutos, 4:30. Na 99,9. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense da Série B. Primeiro tempo de partida, estádio Perilo Teixeira, meia hora de jogo, 30 minutos do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, tá legal não, 1 pro Itapipoca e Casa 0. Campeonato Cearense, só que da primeira divisão. Daqui a pouco, primeira partida da semifinal, 5 da tarde, a bola rola para Maracanã e Fortaleza. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Pra você com muito mais emoção. Bola tocada pela canhota, vem pro câmera ataque. Trabalha a jogada outra vez. O time de casa faz o passe, toca a bola pela direita. Jonas domina, levantou pra boca do gol. Parou. Já tá parado o lance. Time do Icasa ia construindo uma boa jogada. O que é que aconteceu, Kilmer de Campos? Apareceu um zagueirão, meu amigo. O zagueirão do lado de lá levantou, o Fano levantou a bandeira, não valia mais nada. Impedimento, ataque Casiano, placar do jogo, Itapipoca 1, Icasa 0, e agora pintou cartão pro Leandro Campos. Por reclamação, hein? Cartão pro técnico do Icasa, ou seja, os dois treinadores já estão advertidos pelo árbitro da partida, já receberam cartão amarelo. Fala, JF. Abraço nosso querido Arthur, que trabalha lá na Pefosse, escutando o Timaço, tá na casa do seu amigo Gabriel, o Marco, que é o pai do Gabriel, assistindo pela TV e ouvindo a gente. Grande abraço, obrigado pela audiência. Um abraço também pro Raimundo William, tá ligado com a gente lá na cidade de Caririaçu. Alô, também quem tá ligado no Timaço da Vale FM é o Jussivan. Só não dá pra ouvir o áudio, viu, Jussivan? Abração também pro Pelado na cidade do Crato, todo mundo acompanhando o futebol show do Timaço da Vale FM. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tá 1-0 contra. O Icasa perde em Itapipoca. Já o time do Cariri também vai perdendo em Fortaleza para o Tirol. Vamos esperar a recuperação dos clubes juazeirenses. E amanhã será a vez do Guarani, Leão do Mercado em campo. Amanhã às 8 da noite, com cobertura total do Timaço da Vale FM. Oferecimento Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Hotel Amoarama em Fortaleza. Aqui tem falta boa pro Verdão. Dudu pra cobrança. Levantamento na grande área, bola pelo alto. Goleirão espalma, tira a bola da grande área. A bola sobra do outro lado, vai ficando com Diguinho, habilidoso, lateral esquerdo. Domina, marcação do Juan. Aí dá Diguinho, faz o passe, toca a bola pelo meio, volta em favor do Icasa. Só que o árbitro paralisa o jogo, Kilmer, para atendimento mais uma vez ao goleiro Otávio do Itapipoca. Aí é como diria Delton Sal, Agamenon Magalhães ou Agamenon Agarobil, viu? Aí é pra passar o tempo. Segue Itapipoca 1-0 para o Icasa. Detalhe por conta de Expresso Guanabara e Baleia Burger. Até porque, Demontier Tenório, depois do gol, eu já vi o Icasa dar uma melhorada bem sensível, já pressionando um pouco mais, organizando algumas jogadas. O Icasa melhorou no jogo, Demontier Tenório, ou não? Se esperava que ele fizesse isso antes mesmo de tomar gol. Não é preciso, Marco Valério, eu tomar um gol para eu tomar uma atitude. Não deve ser assim. O Icasa muito acanhado lá atrás, o time do Itapipoca buscando a todo instante o gol, conseguiu, né? E agora estabelece, como bem definiu o Kilmer, uma serinha, né? Mornando o jogo, o próprio goleiro em 2 oportunidades já fez isso. Talvez essa chuva que cai de maneira mais intensa lá em Itapipoca não seja bom para o espetáculo, porque a gente vê claramente que as condições do gramado elas não são boas, mas de qualquer maneira, e você tem razão, Marco, o Icasa avançou mais as suas linhas.
Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM. O Valtinho, rapaz, tá revoltado ali com o árbitro da partida. O Pica-Pau também. Tá marcada a falta pro time do Icasa. Já cobrada a falta aqui no campo de defesa pro Verdão do Cariri. Cariri da Sorte. No próximo domingo no prêmio principal, você tem no Cariri da Sorte uma picape Estrada 0 km pra você. E é Cabine Plus, né? Um super carro. E o título desta semana, o Cariri da Sorte desta semana só custa R$6. E tem uma premiação incrível para você. Compre já o seu Cariri da Sorte. Inclusive, você pode baixar o aplicativo no celular. Compra pelo celular também. Aqui o time do Itapipoca retoma a bola com o Diguinho. Habilidoso lateral esquerdo. Marcação ali em cima dele. A bola vai sobrando. O Ramon fez falta. O árbitro paralisa e o Diguinho tá ali, ó. Caidão, levantando o braço para receber aquele atendimento médico, meu querido Kilmer. Aí você marca 30 minutos de relógio. Diguinho no chão, o Icasa perde o jogo pelo placar de 1-0 e o camisa 4 do Itapipoca é o Túlio, aquele que foi do Ferroviário Atlético Clube. Detalhe por conta de Diniz Supermercado. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Você que está vendo pela TV, ouvindo a transmissão da Vale, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tudo isso na marca de 36 minutos da primeira etapa, o placar de 1-0. Vence o time do Itapipoca. Fala, JF. Goleiro do Tirol agora operou 2 milagres. Posso colocar essa palavra em 2 lances. Quase o Cariri empata. Segue o Tirol vencendo pelo placar de 1-0. Mas se não é o goleiro do Tirol, o placar seria alterado. Tá legal, meu querido JF. Informações em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone está na Fox, pois não, Kilmer? Diguinho tá fora, hein? Não dá mais não pro Diguinho. E vai entrar o camisa 13, Germano, no time da casa, no time do Itapipoca. Se pintou, troca-troca, placa nova, casa com, a casa é sua. Tá legal, portanto vai entrar o Germano, camisa de número 13, sai o 14, Diguinho, jogador de boa qualidade pela canhota, acho que isso é bom pro Icasa. Aqui o time do Verdão tenta, levantamento pela direita, vem pro campo de ataque, cruzamento feito do Cláudio, Braboco do gol na tentativa do jogador que é o Batata, a bola sobra, se perde agora pela linha de fundo, só tiro de meta pro time do Itapipoca. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, 37 minutos e 30 jogados, primeiro tempo de partida. Aqui Timaço da Vale, oferecimento produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Conosco também Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, você já sabe, é na Só Fumê. E casa com material de construção, a casa é sua. No bairro Lagoa Seca, 1-0 perde o Icasa, mas o Verdão tenta a marcação do gol de empate. Bola com o Bruninho, ele puxa a bola pelo meio, o Simão vai embora para o campo de ataque, bate direto para fora. Não teve desvio, só tiro de meta para o time do Itapipoca, hein, Super Kilmer? Isso, tiro de meta, meu querido Marco Valério. Ita segue ganhando pelo placar de 1-0. Informou Baleia Burger, lá na praça do Pio 12. Se eu pedir, manda aqui, ô Marco Valério. Chega rapidinho. E o JF sabe o número. 988380548, 988380548, Baleia Burger, e tem gol pelo Brasil, é o segundo do São Paulo, volta à frente no placar no Paulista, última rodada da fase classificatória, São Paulo 2-1 do Ituano. Eita, se prepara, JF, vai ter Palmeiras e São Paulo na semifinal, você e o Kilmer, um de um lado, outro do outro lado. Vai ser bom, hein? Vai. Palmeiras e São Paulo têm proporcionado jogos realmente interessantes. E aí por baixo pintou mais um cartão pro cara que é o Pica-Pau, meu querido Kilmer. O Pica-Pau deu uma de Karatê Kid Ohara, né?
falta, ganhou o cartão Pica-Pau, camisa 11 do Itapipoca, se pintou o cartão Madeireira Beira Rio. Na informação é falta perigosa para o Icasa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Falta pro time do Verdão do Cariri. Vai pra cobrança Rodney, camisa número 7. Também o Cláudio Júnior nas proximidades. É um bom lance a favor do time do Icasa. Pois não, Kilmer? Dudu Itapajé na cobrança. Dudu Itapajé, camisa de número 11, o homem da chuteira vermelha. Vai levantar a bola da grande área, autorizado pelo árbitro da partida. Cruzamento feito para a boca do gol. Bola viajou, tentativa de cabeça. A bola foi para fora. Rapaz, o zagueiro na linha da pequena área. Só ele e o goleiro, sem marcação. Ele jogou como zagueiro mesmo, viu, Kilmer? Essa eu fazia, viu? No racha do boi da rifa, essa eu fazia de cabeça, mas não deu pro Icasa, mas o gol tá amadurecendo, segue Itapipoca 1, Icasa 0, informou Diniz Supermercado. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 40 minutos no timaço da Vale FM, 4h40. Atenção, torcedor, confira agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. 41 minutos do primeiro tempo, 41 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, tá lá, Itapipoca 1, Icasa 0 pela Série B. 31 minutos do primeiro tempo, lá no João Ronaldo, o time da casa, o Pacajus vai empatando com o Maranguape 0-0. A informação para Casa Com, a casa é sua. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, também para Churrascaria Mão de Vaca e Ingazeiras Construções. Alô, Marcelão, deve estar lá na Serra essa hora, numa rede, deitado, acompanhando o timaço da Vale. Um grande abraço pro querido amigo Marcelo, pessoal do Crato, ouvindo a gente. Alô, meu amigo Zé Boró, grande abraço. Aqui o cruzamento da grande área, a tentativa ali do Juan, bateu na zaga, sai mais uma vez do outro lado, escanteio. Mais um escanteio pro Verdão, Kilmer. De novo Dudu Itapajé, saiu aqui da esquerda, foi lá pro lado direito, é escanteio de novo para o Verdão mais querido do Nordeste brasileiro, informou Engazeira Construções. Conosco também no timaço da Vale FM, tem Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, IESC pré-vestibular e cursos, levantamento para grande área, cruzamento, tentava por ali o camisa 5, Felipe Dias, bola pra fora, só tiro de meta. Deixa eu ver uma palhinha aqui do Demontier, no finalzinho desse primeiro tempo, porque o Icasa agora é quem ataca mais, não é isso, Demontier Tenório? Decidiu ir pra cima, né, tentar no gol, placar adverso, né, o próprio time do Itapipoca fez esse favor também de recuar um pouco mais, o Icasa se sente um pouco à vontade dentro de campo. A movimentação do próprio Rodney, que chega bem melhor, partindo aqui de trás, do que na posição inicial que o colocaram nesse time do Icasa à frente. Ele me parece estar muito à vontade dentro de campo, e o Dudu Itapajé também. E com isso, acaba movimentando mais o setor ofensivo, a própria movimentação do Bruninho. Então, com esse tipo de poder ofensivo melhor agrupado, pode até se tornar, acontecer o gol de empate, mas o tempo está acabando, Marcos. É verdade, Lemontier, 43 da primeira etapa, informação para Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação na Avenida Padre Cícero 2215, no bairro Salesianos. Dudu para cobrança, falta pro time do Icasa, levantou para a boca do gol, goleirão tranquilo, Otávio vai lá embaixo para fazer a defesa, diante da presença do Júnior Batata. Bola pro Itapipoca, hein, Super Kilmer?
Aqui vale FM 99,9, 44 minutos do primeiro tempo. Vem outra vez o time de casa, bola com o Bruninho, sai bem da marcação ali do zagueiro. Ele toca a bola mais atrás, entregando bola para o jogador que é o Cláudio Júnior. Volta a bola para Bruninho, novamente, levantamento pela canhota, tenta outra vez o time de casa. Lateral para o Verdão, Jonas na cobrança, toca a bola para Bruninho, lançou pela direita para o Jonas, cruzamento, bola da grande área, sai do gol, Otávio. Rapaz, o que eu falei no nome desse goleiro nesse primeiro tempo não é brincadeira, viu, Kilmer de Campos? Dá para escrever um livro, viu? Otávio, da primeira página até a página 57. O Itapipoca ganha pelo placar de 1-0. Daqui a pouco sobe a tabuleta do tempo acrescido. A chuva foi embora. Detalhe por conta de Grage Veículos. Tá legal, meu querido Kilmer de Campos. Conosco também Rastro Pneus, há 19 anos, com melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Você já sabe, é na Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedade. E é claro, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Sinalzão do Timaço marcando no estádio Perilo Teixeira. 45 minutos da primeira etapa. Já vamos ter um intervalo show com o grande JF. Já subiu a plaquinha por aí, meu querido Kilmer? Rapaz, se subiu não vi não, viu? 2. Vamos até 47. 45 e 30 da primeira etapa. O Icasa tem um finalzinho do primeiro tempo para tentar aí, quem sabe, o gol de empate. Bola com o Felipe Dias, ele ganha a jogada pelo time de casa, faz o passe, entrega para o Cláudio Júnior, já perde ali a bola. Recuperação do time do Itapipoca, bola na grande área, sai do gol. Tranquilo, Fábio, só que o Valtinho caiu por ali. O pessoal corre em cima do goleiro do Icasa, do árbitro da partida. Tá caído ali um dos atacantes do time do Itapipoca e fica aquele empurra, viu, Kilmer? A confusão tá feita e um jogador do time do Itapipoca correu pra cima do Bandeira com o dedo na cara dele, dizendo: você viu, fale o que você viu. Ou seja, o pessoal do Itapipoca quer pênalti, ou pelo menos uma advertência para o time caseiro. Vamos ver o que o seu Fred Mercury, o árbitro do jogo, o Fred Rafael, vai fazer. Vai ouvir o Bandeira, viu? É verdade, ele tá por enquanto parado ali esperando as coisas acontecerem. Pois não, Demonti? Não tem vá por aí, não? Tem não. Vá são vocês. Pois é, rapaz, aqui eu vi uma bola disputada aqui, não vi nada demais, sinceramente. Agora é aquela coisa, né? Futebol brasileiro hoje, o jogador cai, mas aí o árbitro fez um VAR ali com o Bandeirinha, não é assim, Kilmer? O VAR é o Bandeirinha. É. O jogador itapipoquense meteu o dedão na cara dele, você viu. E o técnico do Itapipoca tá dizendo que o jogador do Icasa deu um soco, o goleiro do Icasa. Vai lá o árbitro da partida conversar com o goleiro do Icasa e nada decidido até agora. Aí fica ali o bate-boca entre o goleiro do Icasa, o atacante do Itapipoca, que é o Pica-Pau, e o árbitro deu amarelo só pro jogador do Itapipoca. O Túlio. Camisa 4. É o camisa 4, o Túlio. O zagueirão foi lá dizendo: ô seu juiz, foi pênalti, você não viu porque você é frouxo, foi o que ele disse. E aí, cartão amarelo, frouxo, tá aqui o frouxo, amarelo pra ele. Se pintou cartão, Madeireira, Beira Rio, na informação. Acho que o árbitro vai terminar agora a primeira etapa, até para que não surjam novas confusões. E o que o torcedor do Icasa espera é que no segundo tempo o Icasa jogue mais futebol. Tem mais um jogador caído. E o árbitro meteu ali um cartão no bolo. Não sei se foi pro Juan, se foi pro Felipe Dias. Rapaz, o negócio tá complicado aí por baixo, hein, Kilmer? O jogador caído é o Praxedes. Agora o cartão, o juiz tem que chamar o atleta e dizer: tá aqui, o cartão é pra você. Agora ele levanta o cartão no bolo, meu amigo. Aí, só botando baralho.
Eu acho que ele está começando a se perder na questão disciplinar. O árbitro da partida, o glorioso Fred Rafael, né? O Mercury para os íntimos. Fala, JF. Acabou o primeiro tempo lá do Presidente Vargas. O Tirol vence o Cariri, por enquanto, pelo placar de 1-0. Tomara que o time do Cariri consiga a recuperação, trazer pelo menos um pontinho lá de Fortaleza para a sequência do campeonato. Gol no futebol do Brasil. Informação do Timaço da Vale, João Filho. Gol na segundona, lá no João Ronaldo. Maranguape faz 1-0 no Pacajus. Tá certo, aqui Timaço da Vale FM 99,9. Recomeçando a partida aos 49 do segundo tempo. Tudo isso numa informação de Dourado Joias. O Bicasa toca a bola. Bruninho faz o passe de primeira da tentativa do Jonas. Antecipação do sistema defensivo. Quem vem tirando ali é o jogador Praxedes. Toca a bola pelo meio. Insistiu na frente. Bola para Valtinho. O Carlos pede no comando. Bola para o camisa 10 do time da casa. O corte é feito pela zaga do Bicasa. A bola sobra do outro lado. Fica com o Germando. Ele puxa a bola pelo meio. Marcação do Bruninho. Ele ganha bem pelo time do Bicasa. Semana vem bola para o ataque. Falta em cima dele. O árbitro também não deu mais nada. Falta clara. A bola sobra pelo meio. Fica em favor do Juan pelo time do Icasa. Aí de longe ele acaba retrocedendo a bola pro goleiro Fábio. Vai terminar a primeira etapa. 50 minutos do primeiro tempo aqui pelo meu cronômetro. A bola tocada pelo setor canhoto. Bola com Edmário trabalhando bola pelo time do Verdão do Cariri. Vira o jogo, toca a bola pela direita. Tentava ali o Ramon. Chegou duro. Jogador do Itapipoca. Fica um caído pro lado, outro caído pro outro. Ó, Quilmer de Campos, que final de jogo é esse aí no Perilo Teixeira no primeiro tempo, Quilmer? Pior do que aquela luta aí do Popó contra o Bambam, que aconteceu semana passada. Agora quem caiu foi o David pelo Itapipoca e o 25, Ramon, pelo Icasa. O Ramon já tem amarelo, né? É verdade, e o árbitro tá ali conversando. Agora, Demontier Tenório, você que já fez belas arbitragens na época de colégio, tá perdidinho o árbitro da partida, Demontier? E já aplicou cartões para os técnicos, já confabulou demais com os bandeirinhas. Passa a ideia de que ele tá inseguro, né? E isso é ruim, porque cria uma certa insegurança para o próprio jogo em si. E o Ramonzão, que já tinha até tomado o cartão amarelo, é desfalque para o próximo jogo do Icasa contra a equipe do Cariri. Parece que hoje tomou o terceiro amarelo, viu, Marco? Saiu algum cartão por aí, meu querido Quilmer? Rapaz, não. Ele vai botar o apito na boca e vai apitar o Terminou. final. Não disse? Eu acho que ele estava pedindo a Deus para os jogadores se levantarem para ele terminar o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa no estádio Perilo Teixeira e um final de primeiro tempo muito confuso. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa, que não faz uma boa partida. Chega a informação aqui que sai um cartão para o David ainda, rapaz. Cartão amarelo. David, né? Pro camisa 7, ele dá o cartão no bolo, de longe, ninguém identifica, rapaz. É uma complicação, Quilmer. O cartão do David foi antes da confusão e aquela história. Nessa última jogada áspera, o David estava amarelado, o zagueiro do Icasa também estava. O que ele fez? Rapaz, os dois são, eu boto os dois para fora, então faz de conta que eu não vi nada. Vamos apitar o jogo que é melhor. Apitou o jogo, o intervalo do jogo, o Itapipoca ganha pelo placar de 1-0. E pitou o cartão para o David. Madeireira, Beira Rio, na informação. E o torcedor aqui protesta, viu? O árbitro vai saindo com a ajuda da polícia militar. O árbitro conseguiu desagradar icasianos e itapipoquenses, viu? Até Demontier Tenório ficou com raiva da arbitragem. Ninguém gostou realmente, apesar do mau futebol apresentado pelo Icasa no primeiro tempo, indiscutivelmente. Mas isso é assunto pro nosso intervalo show, que tá chegando agora com o comando do JF. Eu volto já pro segundo tempo da partida. Pode ser, João Filho? Pode ser sim. Acabou o primeiro tempo, Quilmer de Campos. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. Algum detalhe por aí, mais algum registro desse intervalo, Quilmer?
Bom, o Kilber de Campos volta daqui a pouco com mais informações direto lá do estádio Perilo Teixeira, na cidade de Itapipoca, onde por enquanto o Icasa vai sendo derrotado pelo placar de 1-0 diante da equipe da casa, o time do Itapipoca. Intervalo de partida no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, o Tirol vai vencendo o Cariri pelo placar de 1-0 e ainda não terminou o primeiro tempo, começou atrasado o compromisso do Pacajus diante do Maranguape, 44 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 1 para o Maranguape, 0 para a equipe do Pacajus. Agora em Juazeiro, 4 da tarde mais 54 minutos. A gente volta já. Pense nisso. Quando a alma está ansiosa, a fé balança e o otimismo falha. Acalme seu coração e volte a acreditar na vida. Pense nisso. Um toque da Vale FM pra você. Uma noite incrível, com muitas gargalhadas. Pela primeira vez no Crato, Moção e Renan da Resenha, juntos no mesmo palco. Dia 16 de março no Crato Tênis Clube. Fala, mulher do lado, beleza? Olha o Resenha na área. Moção e Renan da Resenha, em única apresentação no show Pega Fogo Cabaré. A partir das 8h30 da noite no Crato Tênis Clube, dia 16 de março. Mesas e ingressos limitados. Online pela Outgol. Secretaria do Crato Tênis Clube. Farmácia Santa Cecília no Crato, na Praça Francisco Sá. Em Juazeiro do Norte, na Farmácia Santa Cecília. Avenida Padre Cícero, Triângulo. Apoio Cultural Vale FM. A lista de materiais parece menor quando você economiza. Volta às aulas Mrs. Paper. 20% de desconto à vista ou no Pix. 6 vezes no cartão. Entrega rápida em domicílio. A turminha vai voltar às aulas em grande estilo com Mrs. Paper. Shopping La Plaza Mall, loja 1. www.mrspaper.com.br. Instagram, @_MRSPaper. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Governo que não se faz só, com jejum no Juapó. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora vem! Em abril, a Vale FM promove Holiday Rock, o evento que vai reunir duas das maiores bandas do rock Brasil, Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Holiday Rock, 30 de abril no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Participação: Rafael D'Angelo e Banda Alquimia. Vendas iniciadas na Virtual Ticket. Holiday Rock, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Apoio: Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. Avani Landim, alugue seu vestido de noiva ou festa e ganhe a maquiagem e o penteado. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. Pera, vai me dizer que você ainda não conhece o Vai e Vem? É o cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça todo dia para estudantes. Quem mora em Fortaleza e região metropolitana e estuda em outra cidade da região, tem direito. Ah, e é transporte gratuito todo dia mesmo, viu? Até no fim de semana. Dá para usar nos ônibus, no metrô e nas Topix. Acesse www.vaivem.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. De 8 a 10 de março, aproveite um fim de semana completão no Mix Mateus.
Galinha São José, o quilo 4,89. Peixe tilápia, o quilo 15,99. Patinho bovino, o quilo 28,99. Refrigerante Indaiá, 2 litros, 3,59. E mais cerveja Budweiser Long Neck, 330 ml, 4,49. Parcela em 10 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas é no Mix Mateus. Beba com moderação. Essa semana na Império tem descontos absurdos. Lavadora automática Consul baixou muito, só 1.499. Smart TV tela grande de 55 4K, acredite, só 2.099. A super geladeira Brastemp 400 litros Frost Free, só 3.299. E na compra da fritadeira Air Fryer Mundial por 349, você leva uma sanduicheira por apenas 49,90. São descontos absurdos. É na super loja da Império, no Juazeiro. Entradas pela rua São Pedro e Praça Padre Cícero. 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Pois é, minha gente, Vale FM, tudo que você quer, pontualmente 17 horas na Grande Juazeiro, intervalo de partida, por enquanto 0 para o Icasa, 1 para o Itapipoca. Na outra partida, o Tirol vai derrotando o Cariri, também pelo placar de 1-0. Um abraço para o amigo Regilânio Ferreira, o seu filhão Caleb, na sintonia do Timaço da Vale. Um abraço para você, Regilânio, muito obrigado pela sintonia. Um abraço aqui para o amigo Tico da Buchada, a sua esposa, Dona Vanusa, o Divan, o Adão, o irmão do Tico, que é o Alan. Um abraço pra vocês, tá bom? Obrigado pela audiência. Hora de opinião no Timaço da Vale FM. E opinião é com essa fera aqui, ó. Dá pro Icasa reverter essa situação, Demontier? Grande abraço pra você, filho. Outro querido, eu tenho a impressão que o Icasa não tá se dando bem fora de seus domínios, né? Fez 2 partidas razoáveis aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. E já foi um jogo duvidoso na vitória contra a equipe do Itapipoca. Sim. A ponto de deixar o torcedor... Pode continuar, Demontier. Ou preocupado com essa situação. Porque não faz um bom jogo. Sim. Definitivamente, né? Uhum. Aliás, há algo a ser observado. Ô, Demontier. Oi. O Kilmer tem uma informação pra gente lá do Perilo Teixeira? Fala, Kilmer. Esse árbitro me parece que já apitou em Juazeiro. Um dirigente do Itapipoca, alguém do Itapipoca, não consegui perceber quem, se era um dirigente ou um torcedor, mas eu acho que era um dirigente. O juiz ia descendo, você já nos roubou em Juazeiro, seu cabra safado. Foi o que disseram para o árbitro. Ele apitou por aí, né? Me parece um jogo do Cariri contra o próprio Itapipoca. Sinceramente, eu não tenho lembrança, mas há uma insatisfação da torcida, né? Há uma consideração, pelo menos, do pessoal do Itapipoca, de que teria realmente ocorrido um pênalti não marcado pelo árbitro da partida. E eu acho que esse aí é o ponto básico dessa insatisfação por parte do pessoal do Itapipoca. Mas como eu dizia, João Filho, a própria história de Icasa e Itapipoca não na verdade, uma relação de um equilíbrio muito grande. Quer dizer, às vezes a pessoa que não se situa nessa questão mais relacionada com números, ele pode até imaginar que seja diferente, enfim. Mas, de fato, é de muito equilíbrio. O Icasatec conseguiu equilibrar mais esse jogo na reta final do primeiro tempo, mas o Itapipoca soube manter o resultado positivo. E é claro que as duas equipes, elas repensam, né, os seus comportamentos, porque o Itapipoca começou bem, mas não conseguiu terminar bem. E o Icasa começou muito mal e melhorou um pouco. Eu acho que isso que eu estou falando agora confere para esse primeiro tempo a melhor definição. E garante essa definição. De times acanhados, de certa forma acanhados. De um respeito mútuo. Agora,
o respeito do Icasa, como eu disse numa das minhas participações, é muito maior. E essa história sobre a qual me refiro, que ela remonta a 30 anos, jogos entre Icasa e Itapipoca, agora no dia 27 de fevereiro, completou 30 anos do primeiro jogo entre essas duas equipes, que foi aqui no Romeirão, em Juazeiro. E para que os senhores tenham uma ideia clara, em 1994 já começava com um 0-0, demonstrando assim o que seria de equilíbrio. Porque em 41 jogos disputados entre Icasa e Itapipoca, são 17 vitórias do Icasa e 14 do Itapipoca. O Icasa, em toda a história de 30 anos, tem apenas uma vitória, aliás, 3 vitórias a mais que o Itapipoca. É como se fosse o saldo de uma vitória por ano, a cada 10 anos, aliás. E um total de 10 empates, naturalmente. Agora, esteve fácil certa vez e muito longe dessa realidade, porque, João Filho, no ano de 2018, aqui no Romeirão, o time do Icasa meteu 7-0 no Itapipoca e foi pela segunda divisão, que é a maior goleada da história, com 3 gols do Christian, 2 do Elton, Leandro Mendes, Dalmo, enfim. E se a gente for analisar hoje a situação dessas duas equipes, a condição de equilíbrio chega a tanto que o time do Icasa está deixando o Itapipoca encostar. Vai começar, filho. Bem. É como se estivesse perdendo um pouco dessa sua gordura, meu caro João Filho. Tá bom então, muito obrigado, Demonte Tenório. Ponto final do intervalo show. Vai começar o segundo tempo, tá de volta ele, o campeoníssimo de audiência. Tá legal, meu querido JF, obrigado pelo comando do intervalo show do Timaço da Vale FM. Vai começar a segunda etapa do estádio Perino Teixeira em Itapipoca. À direita das cabines de rádio, o time itapipoquense com seu tradicional uniforme, camisa amarela. O Verdão do outro lado também se posicionando, Kilmer. Pois é, os times voltaram, a arbitragem não. Pela primeira vez eu vejo os times voltarem e a arbitragem não, que geralmente a arbitragem volta logo, né? É verdade, rapaz. E os dois times estão posicionados esperando o árbitro da partida, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse, viu? Rapaz, será que deu dor de barriga no juiz? Viu, que não, eu acho que a necessidade de um diálogo foi muito maior entre eles três do que entre técnicos e jogadores das duas equipes. Vamos procurar nos acertar melhor, né? Boa, boa. Agora tem coisas que só acontecem ao futebol cearense, viu? Pronto, estão voltando sob vaias, debaixo de muita vaia aqui em Itapipoca. Tá legal, aqui Timaço da Vale FM 99,9. As duas equipes posicionadas, tá faltando quem apite, né? Quem possa trilar o apito para o começo do segundo tempo, rapaz. Tem coisas no futebol cearense que eu vou te contar. Só acontece por aqui mesmo. Tá lá o árbitro, todo desconfiado, recebeu a sonora vaia do torcedor de Itapipoca, que comparece em grande número, e tá lá com cara sabe aquela, como a gente diz no popular, cara de Lia. É a cara do árbitro da partida. Chegou ali, chamou um jogador do Icasa, chamou outro jogador do time do Itapipoca, exatamente para que haja uma conversa, né, Kilmer? Agora ele chamou os capitães, está passando um sermão de São Benedito. Um abraço pro amigo Carlinhos, tá ligado com a gente? Obrigado pela audiência, você ligado na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Alô, Jader Guga, meu amigo Ejaildo do ESC, pré-vestibular e cursos. Agora sim, vai começar o segundo tempo. Autoriza Fred Rafael, bola rolando no Perilão. Vale FM, Vale FM. Marco Valério.
Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Bola movimentada pelo time do Icasa no campo de ataque. Bola com Bruninho. Dominou na grande área, pertinho do torcedor do Icasa. Cruzou para a boca do gol. Afasta ali a zaga do time do Itapipoca. Volta outra vez a bola dominada pelo Verdão. Levantamento feito na canhota. Boa bola, bola boa. Quem recebe ali pela ponta de canhota, o Rodney. Cruzamento, Otávio. Goleirão que foi destaque na primeira etapa, já começa mostrando o serviço também no princípio do segundo tempo. A bola tocada pelo meio, vem o time de casa trabalhando, bola com Juan, abriu jogada pela ponta direita, faz o passe para Jonas, lateral do Icasa, recebeu mais uma vez pela ponta direita, ganha bem a bola, deixa a bola trabalhada, vem a antecipação ali da zaga, ganhando agora Germano pelo time do Itapipoca, bola lançada na frente agora da tentativa do Valtinho, recuperação do Icasa. Quem ganha é o volante Felipe Dias, toca pelo meio, bola pro Cláudio Júnior, bate pro gol, bateu pra fora. Não pegou muito bem na bola o Cláudio, meu querido Kilmer. Eu vou repetir o que eu disse naquele jogo contra Delton. Vai bater ruim assim lá em Caririaçu. Eita, chute feio danado. O Itapipoca segue vencendo 1-0. Detalhe por conta de Diniz Supermercado. Em nome também do Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel, Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, também para Baleia Burger, o melhor hambúrguer. Fala, JF. Já estão jogando na Arena Castelão, primeira partida da semifinal do masculino, Maracanã em Fortaleza, mando de campo pro Maracanã, 0-0. Pois diga o telefone do Baleia Burger. 988380548. Tá certo, meu querido JF, bola tocada pelo time do Icasa no campo de defesa, Felipe Dias tira a defesa, bota a bola pra ele em lateral, pois não, Demonti? Não, só testando aqui se tá tudo normal. Tá tudo normal, tô lhe ouvindo, Demonti Tenório. Lembrando nossa transmissão no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pra pedir a sua pizza, domingo à noite, combina com pizza, não é verdade? Então você pede 98842-9514. Bola pelo meio, trabalha o jogador que é o David, tá amarelado o David, abriu jogada pela direita, lança a bola para o bom lateral Eduardo, já jogou no time do Crato, do Barbalha também, vem o Eduardo, levantou para a boca do gol, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, do outro lado a bola acaba saindo, lateral, não, somente tiro de meta em favor do Icasa. Alô turma boa da galera, né, a torcida do Icasa, Furicasiana, a Chope, os de verde, o pessoal da Laje, grande abraço pra vocês. Aqui a bola vem tocada para Cláudio Júnior, tentou o lance, vem tirando a defesa, bota a bola pra linha de fundo, escanteio pro Verdão pela direita, quem sabe agora o empate em Kilmer. Escanteio é mãe e pai de gol, Dudu Itapajé, quem sabe o gol de empate do Verde. Vai o atacante com a camisa de número 11 para cobrança, numa informação de Dourado Joias, no bairro Tiradentes, vem outra vez o Icasa, bola para Jonas, levantou na grande área, cruzamento para a boca do gol, afasta a defesa, a bola vai sobrando agora pelo meio em favor do time do Itapipoca, ganhou bem o Valtinho, brigou por ela, recuperação do Rodney, gol aonde, JF? Gol do presidente Vargas, começo do segundo tempo, aumenta o placar o Tirol faz 2-0 do Cariri. Vai conhecendo sua primeira derrota no campeonato, o time do Cariri vai perdendo a invencibilidade, aqui o Icasa também perde, mas tem muito jogo pela frente, marcada a irregularidade do outro lado, falta pro Verdão do Cariri lá pela canhota, Kilmer. Falta perigosíssima pro Icasa. Aqui de longe dá pra ver o Rodney. Rodney Dudu Itapajé. Dudu. A muralha humana do Itapipoca com 2 elementos. Quem sabe agora o gol de empate. Gol. Vamos lá, Verdão. Vamos lá, Verdão. Pra cima deles, Icasa. Gol aonde, João Filho? Gol na Arena Castelão. Maracanã faz 1-0 no Fortaleza. Olha só o Maracanã colocando as manguinhas de fora. Aqui tem falta boa pro time do Icasa para a cobrança. Dudu Itapajé vai levantar bola da grande área, quem sabe o gol de empate pra cima deles, Verdão. Vai o Dudu pra cobrança, capricha Dudu, levantou desvio, a bola foi pra fora.
numa ótima chegada agora do Felipe Dias, antecipou-se, tocou na bola de cabeça, uma pena que essa bola passou à direita da meta do Otávio Kilmer. Rapaz, uma pena, eu já saí pra vibrar com o microfone na mão, quase gol do Icasa aqui em Itapipoca. Segue 0-0, detalhe por conta de ESC Cursos, é onde o João Filho vai passar, né? ESC Exatamente. É onde o JF está se preparando para passar no concurso público. Porque quem quer passar no concurso público, estuda no ESC Pré-Vestibular e Cursos, do meu amigo Ejaildo Carvalho, grande torcedor do Icasa. Conosco também Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, direção do querido amigo André Lemos. André Lemos está sempre ouvindo a gente, JF? Sempre. Abraço pro André Lemos, a bola tocada pela ponta canhota, desce o time do Itapipoca, vem o jogador que é o Carlos, em cima dele ali, o zagueirão do Verdão, Raul, a bola explodiu no Carlos por último, então é lateral para o Icasa no campo de defesa, 6 minutos do segundo tempo, 6 da segunda etapa, o Icasa perde por 1-0, mas Kilmer, esse time do Itapipoca faz muita cera, rapaz, também. Agora caiu um aqui bem pertinho de mim, o camisa 10 do Itapipoca. O Carlos. É o Carlos. E está no chão, dizendo que a perna está doendo. E aqui o Hélio diz assim, seu juiz, peça a maca, meu amigo. Tem maca não nessa... Pois é, pede a maca, tira o rapaz, ele é atendido fora do gramado e segue o jogo, né? É assim que a gente pensa. Agora, perfeitamente. O jogador ser atendido dentro do gramado, aí, meu amigo, aí é de lascar. Tá todo mundo aqui com raiva. Nessa brincadeirinha aí já se foi embora 1 minuto, né? 1 minuto é muita coisa, às vezes, num jogo de futebol. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidro, box, espelhos, esquadrias em geral, é na Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320, Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com serviço de pintura e funilaria. Eu falei Alain Martelinho de Ouro. Agora sim, retiraram o Carlos, ele tá ali se revirando de dor. Vamos ver se ele volta ou não pelo time do Itapipoca. Aqui lateral pro Icasa. Prepara-se para a cobrança, Jonas. Agora eu vou ser bem sincero, viu? Isso é assunto para Demontier Tenório, mas pelo que eu vi desse lateral direito do Icasa, depois da contusão do Calcinha, do Thalisson, o Icasa tem que arrumar um lateral direito. Não me agrada muito esse Jonas, não. Movimenta a bola, o lateral do time de casa, lança a bola da frente na tentativa ali do camisa número 9, o Batata, o Júnior. Ele acaba reclamando, o árbitro deu mais o lateral em favor do time alviverde juazeirense. Placar de 1-0, o Icasa perde para o time do Itapipoca. A bola vem tocada agora no campo de defesa com o zagueirão Ramon do time do Verdão, lançando ali para Edmário. Cruza a linha, divide o gramado, lança a bola da frente, deixa a bola trabalhada para Bruninho. Bruninho movimenta pelo time casiano, solta a bola pelo meio, tenta outra vez o time do Icasa, vem o Bruninho de bola dominada, chega ali a marcação do atleta que é o Rafael Biziga, a bola vai sobrando pelo meio com Ramon, novamente o time do Icasa tenta achar o espaço no campo de ataque, Raul ali faz o passe, ali o Juan, melhor dizendo, faz o passe e toca a bola para Edmário, levantamento na grande área, tentativa do time de Icasa com Bruninho, antecipação da zaga, vem tirando de qualquer maneira o jogador que é o David pelo time do Itapipoca, por baixo vê o corte do Jonas, a bola sai lateral pro time do Itapipoca aqui na linha divisória do gramado. Fala, Super Kilmer. Não dá mais para o Carlos, camisa 10 do Itapipoca, sai do gramado aqui chorando, não dá mais para o Carlos, entra o 16, Rato. O Rato, camisa 16, placa nova, em nome de Casa Com, a casa é sua. Você sabe que o futebol cearense já teve um Rato no Ferroviário, você lembra muito bem, né, Kilmer? E hoje brilha com o manto sagrado do São Paulo. E agora tem um Rato também do time do Itapipoca. Esse campeonato cearense, tem Rato, tem Calango no Maranguape, tem o que você quiser, né? Assim, meu amigo? Tem sim. Cachorrão, tem o Gordo, enfim, o que você imaginar, meu amigo, você vai achar nesse campeonato cearense. Hein, Demontier? Tem batata também. Batata, exatamente, batata.
Batata é o melhorzinho, né, rapaz? Batata no porão, já dizia Paralamas do Sucesso. Aliás, vem aí, dia 30, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão imperdível. Mais uma da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Aqui tem falta perigosa a favor do time do Icasa. 10 minutos e 30 do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, 1 pro Itapipoca, 0 para o Icasa. Lembrando que no prêmio principal do próximo domingo do Cariri da Sorte tem uma picape Fiat Saveiro, Fiat Estrada 0 km para você. Cabine Plus, uma estrada espetacular, o carro mais vendido do Brasil no prêmio principal do Cariri da Sorte do próximo domingo. Aqui para cobrança de falta vem o time de casa, a batida de longe, tá lá dentro! Gol! Do Icasa, Júnior Batata! E que cobrança de falta foi essa do Júnior Batata? Aos 11 minutos da segunda etapa, de longe, de muito longe, de longe mesmo, foi um tirambaço do camisa 9 do Verdão, no cantinho esquerdo do goleiro que não conseguiu chegar na bola. O Otávio vai buscar essa lá dentro. Júnior Batata, camisa número 9, cobrando falta, empata o jogo pro Verdão do Cariri. Agora no Perilo Teixeira, 1 para o Itapipoca, 1 pro Icasa, Kilmer de Campo. Graças a Deus tem gol do Verdão. O Verdão empata o jogo aqui em Itapipoca. O Batata bateu rasteirinho, a bola comeu o gramado. O goleiro Otávio aceitou, tem gol do Verde Branco. Gol do manto sagrado alviverde. O Icasa empata aqui em Itapipoca, fazendo justiça ao marcador. E agora o pessoal do Itapipoca protesta. Segundo o pessoal do Ita, o juiz não tinha autorizado, meu amigo. O juiz não tinha autorizado. Eu não quero nem saber. Empata o Icasa. Que golaço, seu Batata. Boa, Batata. Icasa 1, Itapipoca também aqui no Perilão. Tá empatado o jogo que você ouve na Vale FM. Empata Júnior Batata. Agendinha do futebol show do timaço da Vale, JF. O gol do Batata foi o 6º gol marcado pelo Icasa no campeonato. O Itapipoca tomou o 2º gol na segundona. Empata o jogo o time do Icasa. Daqui a pouco fala Demontier Tenório aqui no nosso timaço da Vale FM. Um abraço pro grande Segundo, lembrando que tem um Calcinha, né? A gente falou Calango, Rato, Batata, tem um Calcinha no Icasa, né? Que é o nosso querido Thalisson, que inclusive não está jogando. Um abraço pro Isalfran, tá torcendo pelo time do Icasa, ligado também na Vale FM. Obrigado, Isalfran, obrigado a todos pela companhia. Você que nos ouve também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. E tem jogador expulso, Kilmer de Campo. Rapaz, o Ramon já tinha amarelo, era para ter sido expulso no final do primeiro tempo. Deu outra chibatada ali, sem pressão nenhuma, vermelho para ele. Tá expulso aqui no Perilão. Se pintou um cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Ele veio sentar aqui no banco de reservas e o regra está levando lá para o túnel do Verde Branco. O Icasa com 1 a menos, hein, seu Marcos? O Icasa fica reduzido a 10 jogadores lá. Vem pressão do Itapipoca. Desvio de cabeça, o goleiro Fábio do Icasa defende. Agora eu acho que faltou experiência por parte do treinador Leandro Campos, que é um treinador veterano, já passou aí por várias e várias dezenas de equipes pelo Brasil afora. O Ramon, minha gente, estava fazendo hora extra, viu, Demontier Tenório? Já era para ter sido expulso no final da primeira etapa, naquele choque com o jogador do Itapipoca, e o árbitro só deu cartão pro atleta do Itapipoca. Não era nem para ter voltado pro segundo tempo, era para ter sido substituído, hein, Demontier?
E com mais ainda um detalhe para ser acrescido aí no que você está dizendo. Ele já desfalcaria o Icasa no próximo compromisso diante do Cariri por ter sido aquele o terceiro cartão amarelo. Então já seria uma maneira de ir já buscando um caminho para colocar em campo no próximo compromisso. Deixou o cara em campo, afobadinho que só, ele acaba por tomar um cartão vermelho e prejudica o time do Icasa, que voltou muito bem neste segundo tempo, Marco. A opinião de Demontier Tenório, atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 5 da tarde, 24 minutos no Timaço na Vale FM. Ares Motos informa agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Segundo tempo de partida no estádio Perino Teixeira, em Itapipoca. No placar do Cariri da Sorte, 16 minutos do segundo tempo. 1 para o Itapipoca, 1 para o Icasa. No Presidente Vargas é segundo tempo, quase 20 minutos. O Tirol vai vencendo o Cariri pelo placar de 2-1, porque o Cariri acaba de diminuir no placar. 2 para o Tirol, 1 para o Cariri. A informação para Casa Com, a casa é sua. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Até quem vê pela TV, ouve pelo rádio, pela Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã será a vez da galera do Guarani se ligar com a gente. Amanhã, Delton Sá, Demontier Tenório, Matheus Ferreira, Anderson Luiz e João Filho na cobertura total de Guarani contra o Tiradentes. É o Leão do Mercado em busca de mais uma vitória no Campeonato Cearense. Oferecimento Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, também para Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, máquinas, ferramentas, EPIs. Você já sabe, é com a Comercial ZM. Aqui o time do Icasa tenta tirar a bola do campo de defesa com Bruninho. O Icasa já recuou todo depois do gol de empate e da expulsão do Ramon. Não houve substituição no Icasa. Vem a bola tocada pelo meio. Quem trabalha agora a jogada é o jogador Rato. Faz o passe, entrega a bola lá pela direita. Campo de ataque. Os zagueiros do time do Itapipoca viraram ali armadores. A bola vem dominada com o atleta que é o Amadeu. Domina Amadeu, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada pelo David. Lançou na frente, cortou a defesa do time do Icasa. Vem a bola com o Rato, bate pro gol, goleirão. Largou, toca nela, acaba tirando o perigo. Quase o segundo gol do time do Itapipoca, que fica com a bola, vem como era dominada, tentou ali pelo meio, buscando a jogada o Rafael Biziga, melhor pro time do Verdão, vai ganhando bola com o Bruninho, ele puxa a bola pelo meio com categoria, com boa visão de jogo, faz o passe, lança do outro lado, tudo isso na marca de 18 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, no placar do Cariri da Sorte, 1-1, lembrando que no próximo domingo no prêmio principal do Cariri da Sorte, uma picape Fiat Estrada 0 km no quarto sorteio. E aqui marcada a falta em favor do time do Icasa. O Kilmer de Campos daqui a pouquinho vai informar 3 alterações, meu amigo, desde que inventaram esse monte de mudanças ao longo da partida. Quando muda de 3, meu amigo, não é fácil para nenhum repórter, não. Por isso eu vou deixar o assistente concluir as alterações para chamar o Kilmer de Campos. Em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, também para Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. E é claro também, vem aí dia 30 de abril, Holiday Rock, para Lamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, mais uma da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Conosco também no Timaço da Vale FM, Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar na Madeireira Beira Rio. Quase 20 minutos do segundo tempo. 1-1 é o placar da partida. Fala, Super Kilmer. Pois vamos lá. Em nome de Casa Com, a casa é sua. As mudanças do Ita. Saiu camisa 18 para Chedes. Entrou José, camisa 15.
Saiu 18, entrou 15. Saiu o camisa 7, o David, estava amarelado. Entrou camisa 17, Vitor Ribeiro. Saiu 7, entrou 17, Vitor Ribeiro. E saiu o camisa 11, o Pica-Pau, também estava amarelado. Saiu 11 e entrou camisa 19, o Wesley. Os 3 jogadores no Itapipoca, as 3 placas novas, em nome de Casa Com, a casa é sua. Todos os detalhes do Timaço da Vale, paradinha técnica para você agora no estádio Perino Teixeira. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 28 minutos no Timaço da Vale FM. Ares Motos informa agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, 22 minutos da segunda etapa, 22 do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, 1 Itapipoca, 1 para o Icasa. Na Arena Castelão, Maracanã segue vencendo o Fortaleza pelo placar de 1-0. Abraçar o amigo Zé Nilton, torcendo pela virada do Verdão ao lado do seu filho Alan, na sintonia do Timaço. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Deixa eu aproveitar para ouvir Demontier Tenório, porque tá tendo a paradinha técnica e o Icasa chegou ao empate. O problema é a expulsão do Ramon, hein, Demontier? Porque o time do Icasa, Marco, ele encontrou os espaços neste segundo tempo, voltou melhor. Esses espaços que ele não conseguia enxergar na primeira etapa. A não ser no finzinho, ele já começou a melhorar ali no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo voltou bem melhor. Encontrou o gol, mas perdeu o zagueiro Ramon, que foi expulso aos 14 minutos. E a partir dessa situação, o quadro mudou completamente. O Itapipoca é outro dentro de campo, é quem fustiga o time do Icasa, e o Verdão do Cariri é com chutão para tudo quanto é lado. Acabou técnica, acabou tática, tudo, é só chutão nesses últimos 5 minutos, ou seja, tratando de se defender. Agora o Itapipoca que se cuide. A exemplo do Diguinho, ninguém mais pode se contundir, porque ele já fez 5 alterações, Marco Valério. Tá legal, opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM. Bola tocada pelo meio, vem o Icasa para o ataque. Quem busca a jogada agora é o Rodney, brigou por ela. O árbitro paralisa, marca falta na chegada do Amadeu. E chegou ali o árbitro com mais um cartão. Aliás, não é para o Amadeu, é para o camisa número 8, o Rafael, em Quilmer. É o 19, não? Rapaz, quem fez a foto foi o 8. Foi o 8? Foi. Então meter cartão nele. O jogador Rafael Biziga. Rafael, né? Isso, esse bicho aí mesmo. Camisa 8, Rafael, pra mim tinha sido 19, mas tudo bem, eu vou com você. Gosta mais de cartão do que o da Silvio Mourão. Esse aqui. É verdade. Rapaz, o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. Tá legal, portanto, mais um cartão amarelo no jogo em desfavor de um jogador do time do Itapipoca. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra. Parcelando para você com qualidade, o menor preço na Ingazeiras Construções. Conosco também Ramagem Couros. Olha a cobrança de falta, espalma o goleiro Otávio para fazer grande defesa. Pois não, Demontier Tenório? Não, Marcos, só observando que foi o mesmo local e foi o mesmo tipo de cobrança. Encontrou o gol, né? Dessa vez o Otávio fez boa defesa. Aliás, um bom goleiro tem se demonstrado até aqui na partida. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar, na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também ESC Pré-Vestibular e Cursos, referência em concursos públicos. Acesse o site www.esccursos.com.br. Conosco também Motopeças Padre Cícero. Vem a bola tocada pelo time de casa. Zagueirão tirou ali no chutão. Eu não gosto de zagueiro que dá chutão. Não gosto não, porque tem muito jogo pela frente. Quando você tá em 48 do segundo tempo, ainda vai lá.
Mas você quando não para a bola, é só no chutão, você chama o adversário pra cima de você. E é o que o Icasa tá fazendo. A bola tocada pelo time do Itapipoca com Túlio, faz o passe e entrega pro outro zagueiro, que é o camisa número meia dúzia, Amadeu. Ele lança a bola da frente, corta bem a zaga do Icasa com Rodney, volta a bola pelo meio em favor da equipe do Itapipoca. 25 minutos e 30 jogados, etapa complementar de partida. Lembrando que amanhã tem mais futebol show do Timaço da Vale, 8 da noite, Estádio Minaldão, narração de Delton Sá para Guarani e Tiradentes. Você, torcedor do Leão, vá lá, dá seu apoio pro time do Guarani. Fala, Super Kilmer. Se o zagueiro do Ferroviário ontem, aos 62, tivesse dado um chutão, o Ferroviário não teria perdido. Pois é, aos 62, aí tudo bem. Agora com 25 você tá só no chutão, aí é chamar o adversário, né? Eu fiquei afogado em mágoas, viu, feliz com aquela vitória. O Ferroviário não merecia. Não jogou merecia. Muito bem. Jogaço de ontem, hein? Vai ter um segundo jogo ainda, né? Tem um segundo tempo da decisão ainda, né? Da semifinal. Tem. Só que o Ceará não joga na semana e o Ferroviário tem que ir ao Maranhão, pegar o Sampaio. Fica bem mais cansativo para a delegação do Ferroviário. E aqui o jogo tá parado porque tá caído um atleta do Icasa. Agora passa a ser o Icasa, né, Montier? Que faz aquela serinha, aquela demora, até porque o Verdão do Cariri já há um bom tempo está reduzido a 10 jogadores. Mas isso é absolutamente explicável. Dos males o menor, o empate seria muito bem-vindo, principalmente pelo que a gente viu no primeiro tempo. Então, o Icasa seguiria líder ao invés de estar dividindo liderança com quem quer que seja. O Itapipoca se mandou, foi adiante, porque quer a todo custo o gol da vitória. E o Icasa mantém a mesma equipe, poderia até repensar para fustigar o adversário. Tem o Sérgio, né? O que é um bom jogador, dá velocidade ao time. Vamos aguardar. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale. Vem o Icasa pela canhota, bola com Rodney, toca a bola da frente na tentativa do Dudu. Dudu não tá jogando bem também não, viu? É o homem que cobra falta, cobra escanteio, mas com bola rolando, muito abaixo também o Dudu Itapajé. Vem para o ataque outra vez o time do Itapipoca, corta, rasgando ali a zaga, tirou. Lateral Jonas, curtindo uma de zagueiro. Aí sim, botou a bola para a linha lateral em favor do time do Itapipoca. 28 minutos, segundo tempo de partida, 1-1 é o placar do Timaço da Vale, em nome de Sofumê também, para casa com material de construção. Levantamento pela direita, vem para o campo de ataque, cruzamento para a boca do gol, tentativa do Eduardo, corta ali a zaga do time do Icasa, jogador do Itapipoca caiu e tá todo mundo sinalizando para que haja o atendimento médico mais breve possível, Kilmer. Cabeça com cabeça, jogador do Itapipoca agora sendo socorrido pelos médicos e o goleiro do Icasa com a toalha abanando o rosto do atleta do Itapipoca. Ele vai se levantando agora aos poucos, ainda bem que não é nada de mais grave, mas ele ficou rapidamente, ligeiramente desacordado. É exatamente o camisa 17, o Vitor Ribeiro, que entrou no segundo tempo. E não pode mais alterar, né, Marco? Como, Demontier? O Itapipoca não pode mais alterar. Já fez 5 mudanças já. Numa dessas pode até ser bom pro Icasa, né? O Icasa perdeu um jogador, mas ele optou por recuar um pouco o Juan, né? Para recompor ali o sistema defensivo. E o Felipe assume sozinho ali como volante e tira um pouco a liberdade do Cláudio Júnior. Foi prejudicial, porque o Icasa estava se soltando bem mais, estava mais à vontade neste segundo tempo. Veja que com essa situação o Itapipoca já consegue equilibrar e é muito mais ofensivo nesse momento que o time do Icasa. Opinião de Demontier Tenório para Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas para melhor lhe atender. Aqui Timaço da Vale FM, apoio Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Casa com material de construção do bairro Lagoa Seca, a casa é sua. E produtos Pan de Bom Pão Nosso,
Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Produtos com a qualidade que você merece. Jogo reiniciado. Vem a bola tocada pelo time caseando aqui no campo de defesa. Quem vem tirando ali é o Juan. Ele faz o passe, toca a bola da frente. Recuperação do time do Itapipoca. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 38 minutos no timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, confirmando para você 31 minutos agora do segundo tempo, 31 da segunda etapa, no placar do Cariri da Sorte, tudo igual, um para o Itapipoca, um para o Icasa. Quase 32 minutos do Presidente Vargas, o Tirol segue vencendo o Cariri pelo placar de 2-1, a informação para Madeireira Beira Rio. Vale FM. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem Jornal Nova Manhã aqui na programação da Vale FM. A equipe de jornalismo da Vale FM deixando você bem informado. E às 12 horas estamos juntos no nosso jornal Meio-Dia da Vale FM. A informação com a credibilidade, com a imparcialidade que você merece. Aqui 31:30 do segundo tempo. E casa vai arrancando um pontinho fora de casa na cidade de Itapipoca. Bola lançada pela canhota, vem recebendo o jogador da camisa de número 16, que é o Rato, movimenta, toca a bola, buscando a chegada agora do Vitor Ribeiro, lança para o Wesley pelo meio, chega o Icasa brigando por ela, vem ali o Júnior Batata disputando com o Eduardo Ribeiro, a bola acaba saindo lateral em favor da equipe do Itapipoca, no campo de defesa. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos. Acesse o site esccursos.com.br. Conosco também Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, você já sabe, é na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato e também no Cariri Shopping. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Fala, Kilmer. Caiu Batata, viu? O Batata caiu, eu acho que Mário Sérgio, Super Mário, o camisa 17 vai entrar no Icasa, viu? Não vai dar mesmo pro atacante camisa 9, que foi decisivo, marcando aquele gol de empate. Eu aproveito até para ouvir o Demontier, para saber se o Icasa, Demontier, na sua opinião, está sabendo controlar bem o fato de ter um jogador a menos, já que o Ramon foi expulso. Tanto que ele nem optou por alteração, né? Agora ele faz isso, mais uma vez, por questões, não diria física, mas por contusão, a exemplo do que aconteceu com o Guto no comecinho do jogo. E eu até imaginei que esse gol do Batata pudesse reanimá-lo e causar um efeito positivo, porque ele não tem atuado bem nos jogos do Icasa, mas infelizmente acabou se contundindo. Eu gosto do Mário Sérgio, ele dá muita movimentação e velocidade ao Icasa. A opinião é de Demontier Tenório do timaço da Vale. Aqui jogo parado, falta em favor do time do Itapipoca do campo de defesa. O detalhe chegando, Kilmer de Campos. O Batata olhou e disse, não me tire agora não, eu tô ok, vai entrar o Super Mário, põe outro lugar, eu não, eu tô bem, não quero sair do jogo não, foi o que disse o Super Batata. Tá legal, o detalhe chegando no timaço da Vale FM, direto do estádio Perino Teixeira com Kilmer de Campos. Em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Rastro Pneus, há 19 anos o melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Falta pro time do Itapipoca, vai Eduardo para a cobrança, levanta a bola na boca do gol pelo alto, corta bem a zaga do time de casa com Cláudio Júnior, insistiu, brigou por ela também ali, o jogador do Verdão, que é o
Bruninho tentava por ali, o glorioso Rodney, a bola tocada pela ponta esquerda, vem outra vez o time de casa, tentava, chega antes dele, ali o Túlio ganha bem pelo time do Itapipoca, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada, vai ali tentando no comando o Wesley, perde a posse de bola o Valtinho, melhor para a defesa do time casiano, a bola tocada pelo meio, disputa de jogada, vem novamente a bola ficando trabalhada com Rafael Biziga, leva o time do Itapipoca para o ataque, lançamento pela direita, quem domina agora é o Eduardo, lança a bola pelo meio, movimenta a jogada, buscando a chegada do Vitor Ribeiro também, do jogador que é o José, e agora José, vem o José trabalhando, ele domina, faz o passe pela direita, toca a bola para o Eduardo, prepara o cruzamento, levantamento na grande área, cruzamento para a boca do gol, chega rasgando a zaga do Icasa com Edmário, a bola sobra, sai do outro lado, lateral para o time do Itapipoca, pois não, Kilmer? E o Batata saiu. Batata agora fez sinal de tá bom, mentira. Mentira. Casa.com, a casa é sua, informa. Sai Batata, entra o Super Mário. Camisa de número 17 no Icasa. Mário Sérgio, portanto, camisa de número 17, tem nome de craque. Você viu o Mário Sérgio que faleceu naquele acidente da Chapecoense jogar aqui o de Campos? Mário Sérgio Pontes de Paiva, vestiu a camisa do meu Internacional de Porto Alegre. Jogava bola demais, hein? Demais. São Paulo, Grêmio, Palmeiras, como jogava bola o Mário Sérgio. Foi treinador também durante uma época, mas não conseguiu o mesmo sucesso como atleta de futebol. Lateral. Treinou no Ceará também. Perfeito. Arrumou um monte de confusão, não foi? Isso, e foi chamado de professor Pardal. Aqui a bola vem tocada pelo time casiano, bola pelo meio, buscando o Mário Sérgio, levantamento do outro lado, vem o time do Icasa para o campo de ataque, boa jogada no time do Verdão do Cariri, penetrou na grande área, caiu, o árbitro diz que é apenas tiro de meta, ele não ia dar esse pênalti, né? Ele quer ir pra casa. Não ia dar. Ele quer ir pra casa. Tiro de meta pro time do Itapipoca. 37 minutos do segundo tempo. Aqui Vale FM 99,9. Oferecimento Grage Veículos. O seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação. Avenida Padre Cícero, bairro Salesianos. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. JF, quer que eu faça para pedir um hamburgão do Baleia Burger? Muito fácil, é só pegar o telefone agora, mandar mensagem via WhatsApp 988380548. Chega logo. Ligeiro demais. Pois repita o número. 988380548. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho, venho em casa. Bola com Cláudio, bate pra fora. Cláudio Júnior perdeu o gol. E é aquilo que você falou, Kilmer. Como bate mal na bola o Cláudio Júnior na hora da conclusão, Kilmer. Meu Deus do céu, seu Cláudio Júnior, pelo amor de Deus, como é que se perde um gol desse? Era o gol da virada, era um gol do Icasa, era um gol da consagração e bateu pra fora. Detalhe por conta de Diniz Supermercado. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria o Valdemont Tenório. E um gol que o deixaria isolado na artilharia do campeonato com 3 gols, né? Ele fez outros até mais difíceis e perdeu o mais fácil de todos. Veio em casa para o ataque, bola tocada com o jogador que é Bruninho, movimenta a bola pelo Verdão do Cariri, faz o passe, já devolve ali a zaga, bota a bola para a linha lateral, conseguiu evitar a saída de bola, o jogador que é Valtinho, pelo time do Itapipoca, tocando bola pelo meio, a bola vem com José, é o volante ali, camisa número 15, toca a bola pela direita, deixa a bola trabalhada com o Túlio, zagueiro do time do Itapipoca, lança a bola da área, toque de cabeça, ela foi pra fora. Sozinho, o atacante do time do Itapipoca perdeu um gol feito, Kilmer de Campos. Nessa, meu Padim Cisso estava acordado e atento. Obrigado, meu Padim, porque essa bola estava no endereço certo. A bola foi pra fora, Valtinho cabeceou pra fora. Graças a Deus, segue 1-1. Detalhe por conta de S.
pré-vestibulares e concursos. O problema é que a zaga do Icasa não pode dar uma moleza dessa, hein? Aí é pedir pra tomar gol. Ainda bem que o atacante do time do Itapipoca perdeu o lance. Fala, JF. Um abraço pro amigo Jânio Bernardo, ouvindo o Timaço. O amigo Máximo também na torcida pela virada do Verdão do Cariri. Como é que tá o jogo do Cariri Futebol Clube? O Cariri, 40 minutos do segundo tempo. O Tirol segue vencendo pelo placar de 2-1. O Cariri até que teve uma chance de empatar a partida agora. Mas o Dalvan... Dalvan, dispensa comentários. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Na Vale FM 5 da tarde, 50, 5h50 ou 10 para as 6, como queiram. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. No futebol show do Timaço, eu confirmo 40, quase 41 do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo pra você, 1 para o Itapipoca, 1 para o Icasa. 44 minutos do primeiro tempo. Acredite, o Maracanã vai vencendo o Fortaleza pelo placar de 1-0. Primeira partida na semifinal do Campeonato Cearense. A informação para casa com 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia no futebol show do Timaço da Vale FM. Oferecimento do Centro Universitário Irião Sampaio. Unileão, sua primeira opção. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320 e Dourado Joias, no bairro Tiradentes. Aproveite, revenda joias da Dourados e ganhe um bom dinheiro. Fala, Super Kilmer. Aqui tá escuro, viu? 15 refletores queimados aqui no Perilão. Pois é, que coisa, de Dourado Joias. E já tá começando a anoitecer, hein, no local da partida. Esse jogo deveria ter sido 15h30 ou 15 horas, né? É verdade, pelo menos 15h30, Kilmer. Gol! 1 para o Itapipoca, também para o time do Icasa. Tem gol no futebol do Brasil. Informação do Timaço da Vale FM. Fala, JF. Gol na segundona, empatou o Pacajus e Maranguape, agora 1-1. Eu pensei que você ia dizer empatou o Cariri, mas não. Ainda não, né? Ainda não, tem tempo ainda, né? Pensado. Tomara que o time juazeirense do Cariri consiga pelo menos um pontinho fora de casa contra o Tirol. Ele tá perdendo o jogo lá em Fortaleza. Lembrando que amanhã tem mais futebol show do Timaço da Vale FM. Amanhã será a vez do Guarani, o Leão do Mercado. Nossa torcida também pro Rubro Negro Juazeirense amanhã, 8 da noite, diante do Tiradentes. Narração de Delton Sá, direto do estádio Rinaldão em Barbalha. Fala, JF. Você falou no Hinaldão em Barbalha. Amanhã joga o Guarani com o Tiradentes e na terça-feira, 19 horas, o Barbalha enfrenta o Caucaia no quadrangular do rebaixamento. Tá legal, todos os detalhes do Timaço da Vale. Veio em casa para o ataque. Bola tocada, boa. Tentou por ali o Rodney, tirou a zaga. Ele tentava uma boa jogada na peça ofensiva. Agora, no lance anterior, enquanto o JF falava, rapaz, esse José deu uma entrada no camisa 10 do Icasa, o Bruninho, é porque não pegou de jeito, mas foi criminosa a entrada do volante do time do Itapipoca. 43 minutos do segundo tempo. Vem a bola tocada pelo time do Itapipoca, que desce para o ataque. Lançamento para o Amadeu, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola na canhota, deixa a bola com o Germando, levantou para a boca do gol na tentativa do Valtinho, toca de cabeça para fora. E foi um pequenininho ali que cabeceou, hein, meu querido Kilmer de Campos. Nas antigas era o velho tamborete de forró. O pequenininho subiu na frente, lá em cima, segundo andar, testou, ainda bem que a bola não entrou. Segue 1-1, vai subir a tabuleta do tempo acrescido já, viu, Marcos? Tá agora certo, meu querido Kilmer. Arregalado, olhando essa bicha. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel. Conosco também Gênesis Solar. Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue para o Luciano Carvalho, 981237956. Sinalzão do Timaço da Vale FM marcando, JF.
44 minutos do segundo tempo, 44 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, um pro Itapipoca, um também pro time do Icasa. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte. Vamos lá, Kilmer. 7 minutos de acréscimo, viu? E a torcida gostou desses 7 minutos, sim ou não? Tem gente que ficou com raiva, queria 12, tem gente dizendo que foi pouco. Eu vi quando você falou ali, os apupos do torcedor do time do Itapipoca. O Bicasa continua se defendendo, teve um jogador expulso no início do segundo tempo. Levantamento feito no comando, na tentativa, chegou, bate pro gol, ela foi pra fora. Era o Germano que tentava por ali, aparou bonito no peito na hora da conclusão. Ainda bem que mandou lá no meio da rua, em Kilmer de Campos. Mas a jogada foi bonita. Tem vaga no rachão do Boi da Riva, viu? Germano bateu. É o racha do Pereirão. É o racha do Pereirão. Alô, Pereirão! Tem vaga no teu racha, hein, Germano? Segue 1-1. Detalhe por conta de Expresso. Ele só não tem vaga no racha do Paulo, porque só tem craque estilo Bibi. Aí o glorioso Germano ainda não chegou nesse patamar. Aqui, timaço da Vale FM, em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Excelente serviço de pintura e funilaria. Lembrando também conosco Motel Imperial, organização do meu amigo André Lemos. Alô, André Lemos, aquele abraço. Lembrando que no próximo dia 30 de abril tem Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Mais um evento da J. Rodrigues Empreendimentos, Padim Produções e, claro, Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. 46:30 no segundo tempo. Vamos até 52. Até 52 da segunda etapa. Lateral para o Bicasa, Jonas para a cobrança. Movimenta, faz o passe, entrega na frente. Tentava ali, o árbitro deu falta. Na chegada do atleta Icasiano, tá parado o jogo. É falta para o time do Itapipoca. Era o Dudu que chegava por ali, discutindo com o jogador do Itapipoca, que desabou o Kilmer de Campos. O jogador do time do Itapipoca, hein? Desabou, tá aqui pela linha lateral. Aqui, meu amigo, tem mal olhado, é praga da véia da canela seca, viu, por aqui. Derrubando a minha linha aqui em Itapipoca. Abraçar o grande Raimundo Williams, tomando o chazinho dele das 18 horas, lá em Caririaçu. Aliás, meu amigo, acabou. Aí em Itapipoca, internet, telefone, não deve ser coisa muito boa, não, porque o que cai é brincadeira, rapaz. Eu lembro de Delton só uma vez, ficou vermelho de raiva por aqui, viu? Eu também já sofri um bastante em Itapipoca, até porque, historicamente, o Icasa não consegue bons resultados jogando em Itapipoca, no estádio Perilo Teixeira. Acabou aonde, JF? Acabou no Presidente Vargas, não deu pro Cariri. Vitória do Tirol por 2-1, intervalo de partida na Arena Castelão. O Maracanã vai derrotando o Fortaleza por 1-0. Não me diga que o Cariri perdeu a sua invencibilidade, João Filho. Acabou sendo derrotado, lamentavelmente. Detalhes daqui a pouco, ao final do jogo, balanço da rodada, classificação, os comentários de Demontier Tenório, tudo isso pra você. Pois não, Kilmer? Só tem o Icasa invicto ou não? Acho que sim, já o JF vai dar uma conferida. Teve time que empatou demais, né? Tiradentes e Itapipoca, confirma pra gente aqui o nosso querido Demontier. O Itapipoca também não perdeu pra ninguém, mas dá tempo perder ainda. Dá tempo. Aqui é a bola tocada. Quem recebe é o Amadeu do time do Itapipoca. Abriu jogada na canhota, faz o passe, toca a bola para o Wesley. Tenta pelo meio. 1-1 é o placar do jogo. José faz o passe, toca a bola mais atrás. Deixa novamente dominada pelo time do Itapipoca, que tem 11 contra 10 do Bicasa. Zagueiro Ramon foi expulso no começo do segundo tempo. Bola novamente para Amadeu. O Icasa todo fechadinho no campo de defesa. Levantamento na grande área. Vem Edmário.
E toma chutão. Agora sim, né? 49 do segundo tempo, tem que dar chutão mesmo. O Icasa tá com um jogador a menos. Só Fumê. Revestimento Fumê para carros e prédios. O melhor atendimento. Excelente trabalho da Só Fumê. Na rua José Marrocos 408. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. E Ramagem Couros. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Alô, alô, meu amigo Hélio da Ramagem Couros, um grande abraço. Meu querido amigo Mendonça, também ligado com a gente, torcedor do time do Icasa. Bola tocada pela direita, cruzamento para a boca do gol, tentou ali pro Valtinho, não domina, a bola sai, só tiro de meta. Mas o Verdão passando o sufoco no finalzinho. Explica pra gente, Kilmer. É escanteio para o time do Itapipoca, o camisa 2 na cobrança, viu? Eduardo sai de um lado, vai pro outro para cobrança desse escanteio a favor do time do Itapipoca. 50 do segundo tempo. Vamos até 52. Segura esse placar, Verdão. Pelo menos um pontinho para levar para Juazeiro do Norte. Levantamento para a boca do cruzamento, bola pelo alto, afasta Edmário. Vem complementando ali, tira de qualquer maneira o Dudu. A bola sobra fora da grande área. Os 11 jogadores do time do Icasa no campo de defesa. Todo Itapipoca no ataque. É pressão no finalzinho. Túlio domina a bola pelo time do Itapipoca. Lança a bola na entrada da grande área. Tentava o Wesley. Chega rasgando a zaga com Edmário. O zagueirão macho esse Edmário, hein? A bola sobra do outro lado. Volta em favor do time do Icasa. Quem domina é Rodney. Tenta ganhar um tempinho. A bola acaba saindo do outro lado. Lateral em favor do time do Icasa. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para você pedir a sua pizza, é muito fácil, né, JF? É fácil demais, né? 988-42-9514. Repita. 988-42-9514. A pressão continua. Último minuto de jogo no estádio Perino Teixeira. Escanteio pro time do Itapipoca. Todos os zagueirões vão pra grande área. Lance de perigo. Segura aí, goleirão Fábio. Vamos segurar pelo menos este empate fora de casa e manter-se na primeira colocação, isolado no campeonato. Escanteio, talvez o último lance da partida. O Itapipoca vai todo pro ataque. Bola viajou, bola pelo alto, muito forte o cruzamento. Vem tirando a zaga do Icasa parcialmente. Bruninho tira. Oi, Kilmer. Vai entrar o William, camisa 21 do Icasa. Pois é, já vai acabar o jogo. 52 do segundo tempo. É fim de papo. Acaba o jogo, Icasa. Mantém a invencibilidade. Mantém a liderança isolada. E com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, o Icasa empata com o Itapipoca em 1-1. Fala, Kilmer. Aqui com o Batata, o herói da tarde. Um golaço de falta, pesão pesado, hein, Batata? Pega muito bem na bola, Timaço da Vale FM Juazeiro, parabéns pelo gol. Primeiramente, agradecer a Deus, eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Então, os meus companheiros viram tanto que eu me cobro durante o dia a dia, esse momento chegar. O momento chegou, fiz o gol, abri a porteira, agora é trabalhar, né? Continuar fazendo gols e ajudar a equipe do Icasa aí a estar conseguindo classificação. E quase fazia o segundo, né? De falta também. Agora ele foi bem ali, igual eu falei, manter os pés no chão, a sandália da humildade e continuar trabalhando no próximo jogo. Valeu, obrigado, Batata. Batata lembra o Casa Grande, pelo menos do jeito de se vestir, né? Aquelas pernas longas, o meião arriado. Lembra o Casa Grande quando jogava aqui com o 17 Super Mario, tá conversando aqui com a gente. Mário Sérgio, levar um ponto para casa é sempre importante. Timaço da Vale Juazeiro, a torcida icasiana está feliz comemorando esse ponto, porque o Icasa ficou com um a menos logo no início do segundo tempo. O Super Mario entrou e quase deixava o dele. Com certeza, né? É um ponto muito importante na competição. A gente sabia da dificuldade que ia ser aqui o jogo, do campo, né? Só que a gente soube lidar com essa adversidade. Conseguimos levar um ponto para Juazeiro. Mas agora é pensar no próximo jogo do final de semana para a gente conseguir os 3 pontos dentro de casa junto da nossa torcida. Valeu, Super Mario conversando conosco. Esse grito todo aí foi a arbitragem saindo
ladeada pelos policiais militares aqui da cidade de Itapipoca, o pessoal deixando o gramado, e é claro, a torcida na bronca com a arbitragem. Ô, Kilmer, aliás, pois não, fala. me permita aqui mandar um abraço pro amigo Damian de Firmino e o Edson Alencar, acompanhando o nosso trabalho aqui no Timaço da Vale, Kilmer. Legal demais. Ô, Dudu Itapajé, você tem mais fãs aqui do que eu, do que todo mundo junto, hein? O pessoal aqui te adora. Eu agradeço pelo carinho. Acho que daqui de pertinho, acho que tem uma galera que torce pela gente, né? E prestigiar os amigos, e fico feliz por esse carinho, mas feliz ainda pela garra do time hoje. Eu acho que a gente demonstrou um time guerreiro com um a menos ali. A gente sabe que é foda jogar com a menos, mas a gente soube suportar até o fim e levar esse pontinho para casa, é muito importante. Vim aqui sabendo que é difícil jogar contra o Itapipoca. O campo também não dá as condições que nosso time tem, a qualidade que é a bola no chão. Mas feliz pela garra e pela dedicação. Valeu. Obrigado, Dudu Itapajé, conversando conosco. Também conosco por aqui deixa eu ver quem está por aqui também, o Edmário. O Ramon, né? O Ramon que foi expulso de campo. Ô Ramon, acabou sendo expulso naquele lance, já tinha amarelo. Mas é assim mesmo, né? Tem que mostrar raça e casiana nesse tipo de jogo. Cara, é até um pouco complicado falar sobre isso, né? Porque acho que pra nós não foi falta, né? As duas faltas, teve uma que eu protegi, ele já me deu amarelo, então acho que agora é seguir, né? Seguir em frente. Temos aí agora um jogo em casa importante, né? Para poder ir em busca dos 3 pontos. Eu acho que a gente tá numa sequência boa, não perdemos o jogo, empatamos, fizemos o nosso melhor. Isso é o que importa, não perdemos ainda na competição, é manter o foco e voltar para casa e trabalhar. Pena que está fora do próximo jogo. Sim, eu acho que até mesmo no primeiro cartão amarelo também eu já estava fora também, que já é o terceiro meu, mas isso faz parte. Acho que a gente tem um plantel também, tem jogadores à altura também para entrar ali também dar conta do recado. Valeu. Obrigado. O Ramon, que acabou tomando 2 amarelos, virou um vermelho e acabou sendo expulso. O Motorzinho e Casiano. Estou falando dele. Rodney, tu não cansa não, hein, Rodney? Impressionante o teu vigor físico, o Motorzinho ali pela esquerda, aqui pela direita, pelo meio, todo canto estava você, hein? Jogador difícil de ser marcado, Timaço da Vale Juazeiro. Boa noite. Boa noite, todo sacrifício é válido, né? A gente está aqui para ajudar a equipe, os companheiros. O jogo estava difícil com 11 e depois a gente ficou com um jogador a menos, né? O jogo ficou mais difícil, aí a vontade tem que duplicar e na base da superação, e a gente tentou aí buscar o resultado, mesmo com um a menos, a gente teve oportunidade lá, chegamos na cara do gol, mas um resultado muito positivo pra gente, né? Apesar da gente vir buscar os 3 pontos, mas esse ponto aí é muito válido pra gente aí no decorrer da competição. E é nessa hora que tem que mostrar raça e casiano, um time que tem que voltar para a primeira divisão. Sim, é um time da grandeza que é o Icasa, não pode estar na segunda divisão, não merece estar na segunda, mas a gente pode ter certeza que a gente vai fazer por onde conseguir esse objetivo aí e voltar o Icasa à primeira divisão. Valeu, obrigado, Rodney. Ô, meu querido Marco Valério, você gira aí com a classificação e já a gente conversa com o técnico Leandro Campos para a gente fazer o arremate final aqui de Itapipoca. O Icasa volta com 4 pontos para casa, tá bom, né? De 6 possíveis, volta para casa com 4, com desfalque do Juliano, com esse gramado pesado, com esse gramado cheio de buracos por aqui. Eu acho que acabou sendo um grande resultado, Marco. Eu volto já, porque os jogadores agora estão na reza, na oração, e daqui a pouco a gente volta aqui da Terra dos 3 Climas. Tá legal, meu querido Kilmer de Campos, eu também concordo com você. Você disputa 6 jogos fora de casa, num campeonato equilibrado como esse. Acabou. Você disputa 6 pontos, volta com 4, no meu entendimento, sim, é uma boa pontuação que mantém o Icasa na liderança do campeonato, que mantém o Icasa invicto na competição e com muitos jogos na sequência a atuar dentro de Juazeiro do Norte, perto do seu torcedor. Acho que foram 2 bons resultados. Claro, se tivesse ganho as 2 partidas, melhor ainda, mas 4 pontos não são desprezíveis, muito pelo contrário. Eu acho que o Verdão do Cariri, apesar das dificuldades, mandou bem nesses 2 jogos, trazendo 4 pontos
de fora de casa. Fala, JF. Bom, o jogo encerrado lá na cidade de Pacajus, o time da casa, o Pacajus empatou com o Maranguape pelo placar de 1-1. Então vamos aproveitar para confirmar a classificação do campeonato. Lembrando que a rodada será complementada amanhã com o jogo do Guarani diante do Tiradentes, jogo que a Vale FM transmite com a narração do Delton Sá, mas você aproveita e já traz a classificação pra gente, João Filho. Classificação atualizada aqui no timaço da Vale FM, o Icasa chegou a 10 pontos, lidera o Campeonato Cearense da segunda divisão. A segunda posição agora é do Itapipoca, o Itapipoca chegou a 7 pontos. 7 pontos tem o Itapipoca, a terceira colocação é do Cariri com 6 pontos, Cariri que acabou sendo derrotado pelo Tirol. O Tirol, que é o quarto colocado, chegou a 6 pontos com a vitória de hoje. Né? E duas vitórias do Tirol, ele está na frente do Cariri, que só tem uma vitória, né? Então, no caso, a gente coloca o Tirol na terceira posição e o Cariri desce para quarto devido a esse critério, o número de vitórias, a pontuação é a mesma para as duas equipes. A quinta colocação é do Guarani de Juazeiro com 4, mas com um detalhe, o Guarani joga amanhã contra a equipe do Tiradentes, que vem logo em seguida, é o sexto colocado com 3 pontos, Demoti. E pode assumir, João Filho, a segunda colocação, porque se ele ganhar e chegar a 7 pontos, ele teria 2 vitórias, uma a mais que o Itapipoca, que também tem 7 pontos, né? Exatamente. O Guarani de Juazeiro, por enquanto, é o quinto colocado, mas eu volto a repetir, joga amanhã. O sexto é o Tiradentes com 3 pontos, a sétima colocação é do Maranguape com 3, o oitavo colocado é o Pacajus com 3 pontos e o último colocado é o Pacatuba, que somou apenas 2 pontinhos. A classificação atualizada, Marco. Bom, vamos voltar então para Itapipoca, estádio Perino Teixeira, com exclusividade Quilmer de Campos. Vamos rezar. Vamos lá. Vamos lá, Icasa. O Icasa que leva para casa mais um ponto, são 4. Deixa eu ver se eu converso aqui com o zagueirão, Edilmario. Deixa eu conversar aqui contigo. Zagueirão que na hora de dar bico, na hora de colocar essa bola para fora, é desse jeito, parabéns, zagueirão bom de bola, viu? Obrigado pelos elogios, mas a gente está numa crescente aí, apenas o começo do campeonato. Hoje jogo bastante difícil, o campo também bastante complicado de jogar, porque a grama pesada, choveu, e a gente conseguiu suportar aí o ímpeto do adversário. Mas o jogo aí é bom para negócio de pretensões aí da classificação. É importante foi que a gente não perdeu, mantendo ainda a liderança e a invencibilidade. Agora é mais uma guerra dentro de casa e em busca dos 3 pontos. E convocar a nação icasiana para esse jogo importante, lotar o Romeirão no próximo final de semana. Com certeza, em casa ele sempre comparece e desde já eu venho pedir que ele não deixa a gente mal mais uma vez, comparecer em peso para a gente buscar desse resultado. Vamos lá, torcedor icasiano, final de semana tem mais. O Icasa rumo à primeira divisão do Campeonato Cearense, onde nunca deveria ter saído. Grande Moura, parabéns, o Icasa volta para casa com 4 pontos, Timaço da Vale. Pois é, mas graças a Deus estamos aí na estrada desde terça-feira. E como você tem nos acompanhado, esteve com a gente lá em Pacajus, com uma vitória suada, e aqui com um jogador a menos, conseguimos ter cabeça, ter tranquilidade, ter sabedoria, ter inteligência. E o nosso treinador soube muito bem armar o time e segurar e sairmos daqui com um empate que muito nos ajuda. E se Deus quiser, no próximo